Olá, bom dia, 6h30 da manhã em ponto. Eu sou a Márcia Dutra, eu sou a Madu. O nosso SC no ar desta quarta-feira, dia 22 de março, está só começando. Vamos juntos até as 8h40 da manhã com muita informação aqui no Santa Catarina no ar. E hoje você vai ver a Justiça decide soltar Alberto Youssef, considerado pivô da Operação Lava Jato. Ele tinha sido preso em Itapoá, no litoral norte catarinense. Depois das regiões sul e oeste, agora é a vez da capital. A capital vive um surto de mão, pé, boca, doença que causa erupções na pele, principalmente em crianças. Já são quase 170 casos registrados. Operação Mensageiro, a Justiça recusa laudo médico sobre as condições de saúde do prefeito de Papanduva, no norte. O prefeito segue preso. No esporte, Fábio Machado vai trazer tudo sobre a classificação do Criciúma para a semifinal do Catarinense. Depois de 30 cobranças de pênaltis e com recorde de público, o Tigre venceu o Avaí e conquistou a vaga. Na previsão do tempo, sol e chuva em todo o estado. Daqui a pouquinho, Camila Levien conta todos os detalhes pra gente. Mas antes, vamos ver como está começando o dia. Na sua tela, imagens de Balneário Camboriú. BC agora com 23 graus. Agora vamos para Joinville. Joinville também com 23 graus. Da maior cidade do estado, a gente vem para a capital, Floripa agora com 24 graus. Garopaba também na sua tela. Garopaba com 23 graus. Tá aí as imagens de Garopaba. E de Garopaba a gente vai para Blumenau. Blumenau com 23 graus. E na contagem regressiva para comemorar os 350 anos da capital, hoje o bate-papo é com Cláudia Zininho, filha do poeta, autor do hino para a capital, O Rancho de Amor à Ilha. E hoje o SC no ar está para lá de especial. Fica até o fim para saber por quê. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SC no ar. A gente começa o nosso encontro de hoje falando em trânsito. Um relatório do DENIT aponta quais são os trechos com mais multas entre as rodovias federais aqui em Santa Catarina. E o excesso de velocidade lidera as infrações. Vamos ver na reportagem. As velocidades nas rodovias federais de Santa Catarina são variadas. Em alguns trechos, a máxima permitida chega a 100 km por hora, em outros pontos, até 60. Cabe aos motoristas a atenção e o respeito às placas de sinalização. Mesmo assim, segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos últimos 4 anos, a principal infração no estado é a velocidade excessiva. De todas as rodovias federais do estado de Santa Catarina, a BR-282 é a que mais multa por meio de radares. E aqui no quilômetro 16, em Palhoça, da BR-282, esse é o radar que mais tem autos de infração registrados. São 61 mil nos últimos 4 anos. Na BR-282 foram 893 mil multas registradas. A segunda rodovia com mais registros é a BR-470, no Vale do Itajaí, com 292 mil. E em terceiro lugar, a BR-280, no norte do estado, com 278 mil infrações. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que o motorista tem para reagir a qualquer coisa que aconteça à sua frente. Um outro acidente, uma criança atravessando a pista, um animal. Mais do que levar uma multa, o importante é chegar em casa com vida, inteiro e sem nenhum acidente. O Ramon entrou nessa estatística. Ele é empresário e passa todos os dias pelas BR-101 e 282 na Grande Florianópolis. E nesse radar já foi multado mais de uma vez. Porque às vezes tu vem na velocidade acompanhando os carros e chega ali em cima, tem um radar, não dá para frear porque vem uma moto atrás, alguma coisa assim, ou um caminhão, e tu acaba não freando para não acontecer uma colisão, né? E acaba levando a multa, né?
A Polícia Rodoviária Federal também fiscaliza com radares portáteis e com abordagens nos postos espalhados pelo estado. A velocidade acima do permitido também é a infração com mais registros, segundo os dados da instituição. Em 2021, foram 17.660 e em 2022, 24.230. Todas as demais infrações também aumentaram o número de registros nos últimos 2 anos, com exceção do uso do celular ao volante, que reduziu de 5.117 em 2021 para 4.198 em 2022. Multas por ultrapassagem em faixa dupla local proibido, em pista simples, é a principal causa de morte nas rodovias federais, causa colisão frontal. Multas por excesso de velocidade, por embriaguez. São milhares de motoristas flagrados todos os anos. Multas por trânsito dirigindo o celular, tirando a atenção do motorista. Multas por falta do cinto de segurança. Provoca acidente? Não, mas agrava as lesões de alguém envolvido em acidente. Cadeirinha, quantas crianças poderiam ser salvas se estivessem na cadeirinha? Todos que têm uma carteira nacional de habilitação sabem das regras, mas, segundo esse instrutor de trânsito, o problema é cultural entre os motoristas. Hoje a gente vive uma cultura do imediatismo, tudo é para ontem, nada pode esperar. Então a gente percebe que esse tipo de comportamento ele também se aplica no trânsito, né? As pessoas dirigem usando o celular, as pessoas dirigem com excesso de velocidade e não reconhecem a importância dos pequenos cuidados que fazem a grande diferença. Tudo uma questão de educação, né? Tudo isso que eles falaram aí na reportagem tem a ver com educação. Simples assim. Por isso esse tema é tão importante, por isso a gente sempre abre espaço aqui no nosso SC no Ar para falar sobre esse assunto. Agora a gente vai falar sobre a Operação Mensageiro, porque a Justiça recusou o laudo médico sobre as condições de saúde do prefeito de Papanduva, no norte do estado. O prefeito continua preso. Paulo Miller está chegando, relembra o caso para a gente e atualiza as informações. Paulo Miller, muito bom dia para você. Oi, Márcia, muito bom dia para você, bom dia para quem está cedinho com a gente. A defesa do prefeito de Papanduva, o prefeito Luiz Henrique Saliba do PP, que está preso desde dezembro, quando foi deflagrada mais uma fase pelo GAECO do Ministério Público de Santa Catarina da Operação Mensageiro, estava tentando a revogação da prisão, ou a transformação da prisão, hoje que ele está num presídio, para uma prisão domiciliar. Então, para isso, a Justiça havia autorizado a ida até o presídio de um médico indicado pela defesa do prefeito para poder fazer um laudo. Só que esse laudo foi feito, no laudo o médico indicou que o prefeito de Papanduva tinha algumas comorbidades, como hipertensão, pressão alta e também diabetes, e esse laudo ele foi anexado ao processo para ser analisado pela Justiça. Mas a desembargadora da Justiça, do Tribunal de Justiça, só para eu pegar o nome dela, que é a Cíntia Beatriz Bittencourt Schaeffer, que é a relatora do processo de tudo que se refere à Operação Mensageiro aqui em Santa Catarina, rejeitou esse laudo. Inclusive colocou esse laudo em suspeita, convocou o médico que fez esse laudo para dar explicações. De acordo com a desembargadora, o médico que foi indicado pela defesa atuou na prefeitura de Papanduva. Então ela suspeitou desse laudo e rejeitou aí a prisão, o laudo para conceder a prisão domiciliar. Num outro pé aí desse processo, a defesa do prefeito de Papanduva também já pediu um habeas corpus com relação à prisão dele. Então esse habeas corpus deve ser julgado no dia 30. Até esse julgamento, o prefeito de Papanduva segue preso no sistema prisional aqui de Santa Catarina. Dos 7 prefeitos que foram presos na última fase da Operação Mensageiro, lá em dezembro, 6 eles estão em unidades prisionais do Estado. Apenas um deles está em prisão domiciliar, que foi autorizada pela Justiça. Claro que a investigação ela ainda continua, todo o processo referente à Operação Mensageiro segue em segredo de justiça. Nós procuramos a defesa do prefeito de Papanduva, mas ele explicou que não vai se manifestar, porque o processo, como eu falei, está em segredo de justiça. Márcia. Tá aí, Paulo Miller atualizando para a gente. O prefeito que segue em casa por uma questão de saúde é o prefeito de Lages, Antônio Seron. Desembargadora Cíntia, extremamente correta aí em todo o trabalho, em todo o procedimento nessa apuração e nessa investigação.
A gente tem até certa dificuldade, aliás, certa não, bastante dificuldade, né, Paulo Miller, para apurar as informações, porque como é um processo que segue em segredo de justiça, para a gente conseguir as informações não está fácil. Mas é o que a gente tem de atualização até o momento dessa Operação Mensageiro, que lembrando, né, Paulo Miller, é a operação que está investigando aí a questão de desvio de recursos públicos na questão do lixo. E uma operação que a gente já sabe que já apontou que não é só uma administração que está envolvida, são várias administrações do Estado e não só de uma gestão, de várias gestões, uma situação que já vinha passando de administração para administração. Assunto seríssimo, gravíssimo, lamentável, que a gente segue dentro da medida do possível apurando e dividindo com vocês. Mais alguma informação, Paulo Miller, sobre esse assunto? Não, é isso mesmo, viu, Márcia? Até esclarecer, né, com relação, eu acabei esquecendo de fazer esse resgate histórico aí, a Operação Mensageiro é justamente essa questão da investigação do lixo, né? Corrupção envolvendo esses contratos aí com a empresa Serrana, né? E bem como você falou, o processo está em segredo de justiça no nível 5, que é o nível mais alto que se tem de segredo de justiça dentro do judiciário. Então é muito difícil conseguir as informações, justamente porque ainda envolve outras administrações públicas e toda a investigação ainda está sendo conduzida pelo pessoal do GAECO, que está fazendo um trabalho exemplar, né, Márcia, quando investiga esse tipo de situação, até porque a gente está falando de dinheiro público, né, e de desvio de dinheiro público, né? Prefeitos aí que, de acordo com as investigações, com o Ministério Público, estavam recebendo propina, né, e superfaturando aí esses contratos da coleta e também da destinação do lixo em algumas cidades aqui do estado, Márcia. Tá aí, trabalho belíssimo do GAECO, seríssimo do GAECO, no comando aí do Dr. Comim, à frente do Ministério Público. É isso aí, valeu, Paulo Miller, obrigada. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias importantes para quem está nos acompanhando. Até daqui a pouquinho, porque já tem mensagem, já tem participação de telespectador. Muito obrigada a todo mundo que está mandando mensagem. Julinha é rápida, já colocou na tela. 991015028, 991015028, para você participar. Deixa eu dividir com vocês uma coisa. Há pouco eu falei que vocês precisam ficar até o final dessa edição para saber por que nosso encontro de hoje é especial. Mas a notícia já está na nossa edição impressa do ND. Ontem Cacau já antecipou que teremos mudanças aqui nas nossas apresentações do nosso Grupo ND. E hoje a última SC no ar que eu estou fazendo. Está sendo difícil segurar a emoção, porque eu amo muito essa casinha aqui. Então, se você quiser mandar alguma mensagem sobre esse assunto, se você quiser mandar algum registro de alguma reportagem que você viu, algum tema que você curtiu, alguma entrevista que você gostou, algum puxão de orelha que você quer me dar, fique à vontade, porque você manda aqui no nosso SC no ar. E eu não podia me despedir de você sem saber o que você pensa sobre o nosso SC no ar. Então, por favor, está na tela. 991015028 para você mandar a mensagem que você quiser. E eu já agradeço a todos que sempre participam. Deixa eu ver, vamos colocar na tela aqui, produção, por gentileza. Olha aí, ó. Eu de olho fechado, Eliette. Eu sou careteira, né, gente? Mas tá linda a foto, adorei. Obrigada, bom dia, Márcia Equipe. Amo quando falam da equipe, já estou com saudade de te dar bom dia. Todos os dias, vou sempre te acompanhar. Obrigada, querida. Agora você vai me dar boa noite, porque a partir de amanhã às 7 da noite eu estou no ND Notícias. Que coisa bem boa, obrigada. É assim que a gente vai fazer essa edição de hoje, uma edição linda. Daqui a pouco Martinha Gomes e Luquinhas estarão aqui com a gente no estúdio. Vai ter muita coisa bacana na edição de hoje. Porque agora eu estou indo para Blumenau. Moisés Stucker está chegando, vai trazer para a gente uma informação muito importante. Gente, aquela velha história da pesquisa, tem que pesquisar, porque a diferença de preço de um local para o outro sempre é muito grande, principalmente em época de festa, em época de promoção. E agora não podia ser diferente. Vamos falar da Páscoa? Procon, lá de Blumenau, fez pesquisa, divulgou o resultado. E o que a pesquisa mostrou? Muita diferença nos preços de chocolates, né? Moisés Stucker, traz os detalhes para a gente. Bom dia, bem-vindo. Exatamente, Márcia. Não vou nem te dar bom dia nem boa noite. Eu vou te dar boa quarta-feira, tá bom? A partir de amanhã te dou boa noite. Bom, vamos lá, falar de pesquisa de ovo de Páscoa, né? Porque, na verdade, quem for às compras aqui de Páscoa na cidade de Blumenau vai ter que pesquisar bastante, pelo menos foi o que apontou essa pesquisa realizada pelo Procon aqui do município, viu, Márcia? E a maior diferença, olha só, foi no preço observado na caixa daquele delicioso chocolate, aquele Ferrero Rocher, né, aquele bombom que muita gente gosta, a caixa de 150 gramas, enquanto em determinado estabelecimento
ela sai por R$ 64,90. Em outro local, o mesmo produto pode ser comprado por R$ 36,99. Ao todo, aqui em Blumenau, foram pesquisados cerca de 33 produtos, desde ovos, barras e caixa de bombons, organizados de acordo com a gramatura, que é o peso da caixa, e também a marca. O objetivo da pesquisa, então, é ajudar e incentivar os consumidores a economizarem nessas compras de Páscoa. Em função do período da realização, então, dessa pesquisa, o Procon informa que os valores podem sofrer alterações pelos estabelecimentos sem aviso prévio. A tabela completa do PDF, com todas as informações, todos os produtos registrados, a gente consegue baixar ou visualizar no site da Prefeitura de Blumenau, porque essa pesquisa foi realizada pelo Procon, então no site da Prefeitura está toda essa tabela, Márcia? Vale a pena pesquisar, porque em alguns estabelecimentos, por exemplo, os ovos chegam a ter uma diferença de 30%. E isso, com certeza, pesa muito no bolso do consumidor, até porque a gente não compra só um presente de Páscoa, só um ovo, Geralmente a gente compra para filho, para sobrinho, para namorada, para esposa, para marido. Então, com certeza, fazer essa pesquisa, e essa pesquisa foi feita nos 5 maiores estabelecimentos aqui da cidade de Blumenau. Então, vale a pena o consumidor ficar atento, pesquisar e, quem sabe, dar uma olhadinha nesse PDF no site da Prefeitura, já para saber aonde que são os estabelecimentos que os preços estão mais acessíveis para esses produtos de Páscoa, Márcia. Bela dica, viu, Moisés Stucker? A gente sempre fala da importância da pesquisa. Outro dia eu tive que comprar um remédio de farmácia de manipulação e eu não faço nada sem pesquisa. Pesquisei em 3 farmácias diferentes. Gente, inacreditável a diferença. Ai, Márcia Dutra, mas farmácia de manipulação pode ser que use esse ou aquele produto, mas não era nada muito importante o remédio que eu estava procurando, a manipulação que eu estava procurando. Então, essa historinha de que tem má qualidade ou menos qualidade, nesse caso aí não vale não. Era a diferença de preço mesmo e extremamente significativa. Então, tem que pesquisar, simples assim. Né, Moisés Stucker? Eu me dei mal, Márcia. Eu também fui numa farmácia de manipulação, aí comprei um ômega 3, não pesquisei. Eu paguei R$ 119, em 90 cápsulas de ômega 3. Depois eu fui numa loja de produtos naturais, a mesma cápsula, a mesma marca, Márcia, R$ 89. Paguei o preço, paguei 119 por não ter pesquisado. E na outra loja custava 89, olha só. E olha que diferença, extremamente significativa. Tá aí, belo exemplo também. Valeu, Moisés, obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho com outras informações importantes para quem nos acompanha. Querem falar sobre pesquisa? Julinha, coloca na tela, por favor. 991015028, obrigada. Você costuma fazer pesquisa antes de fazer compras de remédio, de manipulação, de qualquer coisa? Vai fazer pesquisa agora para Páscoa? Conta pra gente, manda a sua experiência aqui pra gente. Estou indo rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto seríssimo, gente. Depois das regiões sul e oeste, agora a capital vive surto de mão, pé, boca, aquela doença que causa erupções na pele, principalmente de crianças. Já são quase 170 casos registrados. A gente fala sobre esse assunto e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não, até já. O trabalho do nosso produtor rural, o investimento. Seis 6h52, 8 minutinhos para as 7 da manhã. Muito bom dia para você que está chegando agora. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. Já cheguei aqui para falar com o Lucas Leal, está na nossa redação integrada. Vai trazer o primeiro destaque do nosso portal de notícias, líder de audiência, assunto importantíssimo. Ontem a gente mostrou a situação lá em Uruçanga, no sul. Teve problema também na região oeste. Agora é a capital que está vivendo um surto de mão, pé, boca. Aquela doença que causa erupções na pele, principalmente de crianças. A prefeitura reforçou o alerta para os pais responsáveis, porque já são mais de 150 casos. O Lucas tem as informações para a gente. Lucas Leal, muito bom dia para você. Bom dia, Márcia Dutra. Olha, tudo começa com uma febre levinha. Bom dia para você que está em casa acompanhando a nossa edição de hoje. Sempre um prazer estar junto de você.
Aqui na região de Florianópolis já são 167 casos em pelo menos 12 escolas. Então, vale o alerta, a gente sabe que existe um tratamento, mas ainda não existe uma vacina. Então, algumas orientações são valiosas nesse momento, além da gente falar sobre esse número de casos e também sobre os sintomas. Fique atento se você tem filhos com menos de 5 anos de idade. Esse é o público mais suscetível a pegar a doença. No ndmais.com.br a gente vai acompanhar, primeiramente, a história da Nathalie, que é mãe do Pedro, que tem 1 ano e 7 meses. Essa criança teve a doença na última semana. E aí a gente falou com a Vigilância Epidemiológica também. Para você conferir a história dela, entra no portal, você vai ter todos os detalhes. Olha só, de acordo com a entidade aqui de Florianópolis, as escolas com crianças infectadas pelo vírus devem reforçar as medidas de higiene nas instituições de ensino, como limpeza dos locais e também lavagem das mãos. Para os pais, é preciso não levar as crianças para a escola se eles estiverem doentes, para não infectar ainda mais pessoas. E aí você me pergunta, mas Lucas Leal, o que é essa doença na prática? Olha só, de acordo com o site oficial do Ministério da Saúde, a doença mão-pé-boca é uma enfermidade contagiosa causada por um vírus da família dos enterovírus, que habitam o sistema digestivo e também podem provocar uma espécie de afta que afeta a mucosa da boca. E atenção aos sintomas, viu, gente? Basicamente é o seguinte: febre alta antes do surgimento das lesões, aparecimento na boca, amígdalas e faringe de manchas vermelhas, erupção de pequenas bolinhas, em geral nas palmas das mãos e dos pés, mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia, além de dificuldade para engolir e muita salivação por causa da dor. Ainda não existe vacina contra a doença. Em geral, como acontece com outras infecções pelo vírus, ela melhora espontaneamente depois de alguns dias. Por isso, na maior parte dos casos, tratam-se apenas os sintomas. Medicamentos antivirais ficam reservados para os casos mais graves, tá certo? O ideal é que o paciente permaneça em repouso, tome bastante líquido e se alimente bem, apesar da dor de garganta. Então, informação importante, manter o isolamento em caso de infecção e, claro, sempre estar em contato com um profissional qualificado para analisar o contexto, porque cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, é importante estar em contato com os médicos. É isso aqui da nossa redação integrada, já tem mais informação ao vivo. Volto contigo no estúdio, Márcia Dutra. Tá aí, tá feito o alerta, dor de garganta, tudo isso que o Luquinhas falou, muita coceira onde tenha ferido, volta lembrando aqui. A esposa do Val, viu, Lucas, é professora numa escola particular, diz que também na escola particular onde ela dá aula, há sim de casos. Ó. Então é um assunto sério que a gente precisa ficar atento. Obrigada, Lucas Leal. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias importantes que estão em destaque no nosso portal, porque eu vou continuar falando sobre saúde. Lá na região oeste, um surto de doenças virais está sobrecarregando o sistema de saúde de Chapecó. A prefeitura e a direção do Hospital da Criança pedem para os pais procurarem o atendimento só em casos de muita urgência. A gente fez uma reportagem. Vamos ver. Cenas como essa se tornaram rotina nas 2 últimas semanas no sistema de saúde em Chapecó. Tudo isso por conta de doenças virais como a diarreia e também casos respiratórios. Ambos fizeram com que a procura por consulta no serviço de saúde de Chapecó se elevasse bastante. Somente na data de ontem, em 3 serviços do município de Chapecó, UPA, Pronto Atendimento da IFAP e também ali o Centro Pediátrico, foram somados praticamente 1.200 consultas médicas. Com infecção na garganta, a Marina trouxe o filho Joaquim para consultar no Centro Municipal Pediátrico de Chapecó, que só nesta terça-feira já atendeu 91 pacientes. Já desde quinta-feira que eu estou trazendo ele aqui, levando ele no materno infantil e até agora não está, tem muita criança doente. E a situação não é diferente aqui no Hospital da Criança, que é referência para todo o oeste de Santa Catarina. Em dias normais, são 90 atendimentos. Só nas últimas 24 horas, o HC atendeu 221 pacientes. Com a alta demanda, a unidade precisou reforçar de 2 para 4 profissionais. O nosso ideal seria 48 crianças por profissional médico aqui no pronto-socorro. A gente está tentando implementar como reforço alguns colegas para tentar dar vazão. Só que em muitos casos acaba gerando uma espera de 2, 3, 4 horas ali fora, porque a demanda está muito grande. Cerca de 39% dos casos atendidos no início desta semana no Hospital da Criança foram classificados como muito urgente ou urgente. Uma criança que tenha, por exemplo, febre e diarreia, ela já é considerada urgente. Por quê? Porque ela tem 2 sintomas, ou seja, basicamente poderia ter aí 2 viroses presentes, né? Tanto do trato respiratório como intestinal.
Então ela passa a ter um atendimento diferenciado. A prefeitura e o hospital pedem que os casos com menos urgência sejam atendidos nas 26 unidades de saúde de Chapecó. Já os de maior complexidade devem ser no Centro Municipal Pediátrico, que atende das 10 da manhã às 10 horas da noite, e o Hospital da Criança, que é 24 horas. A gente já tem algumas ações previstas, quem sabe de uma ampliação do horário de atendimento de algumas unidades básicas de saúde. As pessoas têm que estar atentas também de que se o sintoma é leve, que se ela pode buscar uma primeira orientação num posto de saúde, ela não precisa de uma exposição maior indo até uma unidade hospitalar. Tudo isso para atender bem a população e trazer a segurança que a gente precisa. Exatamente, isso aí é o ideal, né, gente? Hora da participação do telespectador, gente, assim de mensagens. Gratidão a todos que estão participando. Deixa eu ver, Marlene, bom dia, Madu. Eu pesquiso tudo onde eu moro, em Itajaí, há 3 farmácias, uma perto da outra. Vou nas 3. Certíssima, Marlene, eu também faço isso. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência, Francisco. Bom dia, Madu e querida equipe. Nossos cafés nunca mais serão os mesmos sem a tua presença. Imagina, vai ser uma delícia o café da manhã com a Martinha e com o Lucas. Gratidão e parabéns pela qualificada e meiga condução do SC. Sucesso no ND Notícias. Muito obrigada, Francisco. Gratidão. Me acompanha lá no ND Notícias a partir das 7 da noite, a partir de amanhã. Olha, Isa, bom dia, Madu. Já estou com saudade de te ver pela manhã todos os dias. Te desejo sucesso na sua nova caminhada. Para eu ter sucesso, Isa, você precisa vir comigo. Vem me acompanhar às 7 da noite a partir de amanhã. Gratidão pela mensagem. Olha, Raquel, bom dia, esperando as comemorações dos 350 anos da minha Floripa. Eu e a Filó, minha pet linda. Olha que bacana essa foto, amei, Raquel. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a filha do Zininho, a Cláudia Zininho. Estou indo para aquele rápido intervalinho, 3 minutinhos para as notícias do Brasil e do mundo. 3 minutinhos a gente está de volta. Não sai daí não. Até já. Sete e 3 da manhã, estamos de volta ao vivo para toda Santa Catarina, o SC no ar na sua tela, e a gente já volta para falar que o município de Criciúma foi condenado a pagar uma indenização por um homem que perdeu a visão por conta da demora no tratamento de saúde. Olha que assunto sério. Beatriz Formanski que está chegando e tem os detalhes para a gente sobre o caso. Beatriz, bom dia, traga as informações, por favor. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que já nos acompanha aqui no SC no ar. Pois é, um assunto seríssimo que a gente volta e meia traz aqui sobre essa demora na fila dos procedimentos, tanto para exame quanto para realização aí de algumas cirurgias, né? Nesse caso, chegou ao extremo de um homem, um paciente que acabou ficando cego por conta dessa demora. E foi condenado aí o município de Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina, a pagar essa indenização por danos morais de R$50 mil para esse paciente. Para a gente entender mais ou menos como que funcionou aí todo o decorrer desse tratamento que não foi realizado de maneira adequada nesse paciente. Em 2016, ele foi diagnosticado inicialmente com catarata e logo em seguida foi então aí realizada essa cirurgia, né, para que ele resolvesse esse problema. Mas ele não teve uma melhora na visão. A visão dele continuou piorando. Então no ano seguinte ele foi diagnosticado com outra doença, retinopatia diabética, e foi então também operado para diminuir aí essa perda na visão, né? O que não aconteceu, ele acabou perdendo a visão logo em seguida, logo depois aí desses tratamentos e dessas cirurgias que foram realizadas ao longo aí dos anos, não resolveu a situação. E essa condenação, né, esse processo todo que foi realizado por conta disso, né, é de acordo com os peritos desse caso, por conta de não ter havido uma avaliação adequada para identificar de fato qual o problema visual desse homem que precisaria ser corrigido, que não era nem a catarata e nem o outro problema diabético que tinha sido diagnosticado posteriormente. Depois disso, então, ele entrou com essa ação aí, buscando a indenização do município de Criciúma. Na decisão, a gente consegue afirmar aí, de acordo com as informações que nos foram passadas também pela segunda vara aí, da Fazenda Pública da comarca aqui de Criciúma, que foi quem decidiu por essa condenação do município de Criciúma, que não tem como afirmar que foi culpa do poder público isso, mas que sim, a conduta omissa da prefeitura contribuiu e também tirou do paciente a chance de um desfecho diferente em relação à sua visão, né?
A gente tem aí também uma resposta da Prefeitura de Criciúma. Essas informações, nessa condenação, foi dada no início da semana, lá pela segunda-feira, e logo em seguida, então, o município de Criciúma emitiu uma nota dizendo que, de fato, esses procedimentos não são de responsabilidade do município, e sim de responsabilidade do governo do estado, dizendo que exames, consultas e até mesmo esses procedimentos cirúrgicos são de responsabilidade do estado de Santa Catarina, né? Tirando aí isentando aí a sua participação nesse caso. E dizendo também, Márcia, nessa nota que a Prefeitura emitiu, tem a informação de que existem laudos que comprovam que ele tinha um problema crônico e degenerativo desde 2016. A gente segue acompanhando todos esses desdobramentos. Essa condenação, ela foi feita, então, pela segunda vara de Fazenda Pública aqui da comarca de Criciúma, mas é claro que cabe aí a decisão, né? E também a Prefeitura entrar, nesse caso aí, com essa nota, com esse reposicionamento de informações, né? A partir de agora a gente segue acompanhando os desdobramentos da Prefeitura, que se posiciona aí para ver de fato se essa indenização vai ser paga para esse senhor, para esse paciente que teve a sua visão perdida por conta desses procedimentos que foram identificados e feitos de forma errada desde 2016. Volto com você. Assunto seríssimo que a gente segue acompanhando o desenrolar. Obrigada por enquanto, Beatriz Formanges, que volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí do sul do estado. Porque eu já estou de volta aqui para a capital com o Paulo Miller, que está acompanhando a entrega do Ministério Público de 37 carros e equipamentos que vão melhorar a atuação dos conselhos tutelares aqui em cidades de Santa Catarina. É importantíssimo o trabalho dos conselhos tutelares, que para fazer o trabalho precisam de infraestrutura, né, Paulo Miller? Traz mais informações para a gente, por favor. Exatamente, Márcia. E a gente sabe também que lá na ponta, que é o Conselho Tutelar que faz o primeiro atendimento, muitas vezes não há uma estrutura mínima de condições de trabalho para esses conselheiros tutelares. E é isso que o Ministério Público está oferecendo neste momento para 100 conselhos tutelares. Essa primeira etapa vai disponibilizar 37 kits, né? Então, são esses carros aqui também que eu vou pedir para o Viro mostrar para a gente. 37 vão ser entregues hoje. Foi feito um edital de participação desses conselhos que se candidataram para poder receber esses equipamentos, receber os automóveis. Então, havia critérios para essa escolha desses conselhos que vão receber nesse momento esses kits aí. Além dos carros, tem computador, tem tablet, se eu não me engano o promotor está aqui com a gente já, o promotor João Luiz de Carvalho Bodega, que é quem eu já agradeço, né? A entrega vai ser feita daqui a pouquinho, viu, Márcia, às 9h30 da manhã, mas ele gentilmente está atendendo a gente. É um kit muito mais completo, não é só o carro, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Esse kit, então, ele contempla um carro, 5 computadores, ou seja, um para cada conselheiro tutelar, um smartphone, impressora, bebedouro, geladeira e uma cadeirinha para transporte de crianças. Então, um kit completo para a atuação do Conselho Tutelar. Os conselhos que precisaram, que estão recebendo esses materiais, o carro e todos esses equipamentos, eles participaram de um edital, que a preocupação do Ministério Público era realmente fornecer esses materiais para aqueles conselhos que estão atuando nas cidades também. Exatamente, né? A ideia não é simplesmente entregar esses kits, esses carros, para qualquer município. Os municípios e os conselhos tutelares tiveram que comprovar que estão capacitados, que têm estrutura mínima, por exemplo, com internet, né, com condições mínimas para receber esse material e que estão utilizando um sistema informatizado também para que a gente possa ter os dados fidedignos com relação ao atendimento e às necessidades das crianças e adolescentes em todo o território catarinense. Essa não é a primeira vez que o Ministério Público faz um trabalho envolvendo os conselhos tutelares, houve inclusive capacitação, promotor, com relação às pessoas que estão lá na ponta fazendo esse atendimento inicial para essas crianças que às vezes têm o seu direito violado. Uma grande preocupação do Ministério Público é que esses conselheiros tutelares que são eleitos pela comunidade sejam muito bem capacitados, treinados, formados para atender bem as famílias e as crianças e adolescentes que precisam. Por isso nós elaboramos também uma formação, uma capacitação com outros órgãos aqui em Santa Catarina, que já formou mais de 3.000 conselheiros tutelares, e para receber os kits, os conselhos tiveram que comprovar que tinham concluído justamente esse curso de capacitação. São 14 milhões de reais investidos nesses kits, né? São 100 no total. De onde vem esse dinheiro? Bom, esses recursos, né, todos esses equipamentos foram adquiridos por meio de licitação, a um projeto apresentado pelo Ministério Público ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, o FRBL. Esse fundo ele é coordenado pelo Ministério Público, porém composto, né, por um conselho gestor que integra órgãos governamentais e órgãos da sociedade civil. Então nós apresentamos esse projeto a esse conselho gestor, que aprovou o projeto, e a partir disso
nós fizemos então a aquisição. Este fundo ele é composto por multas, por condenações, por danos que foram causados à sociedade. E então essas multas integram esse fundo e os órgãos podem apresentar os projetos para melhorar então o atendimento, né, à sociedade em geral, mas especificamente com prioridade nesse caso para as nossas crianças e adolescentes. Então são recursos que foram gerados a partir de atos ilícitos que foram transformados agora em proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. Muito bacana. Promotor, esse ano é um ano emblemático também. Esses kits estão sendo entregues, Marcel, o promotor até lembrou, é que a cada 4 anos tem eleição para conselheiros tutelares em todos os municípios. E esse é um ano de eleição. Em abril, então, os municípios fazem o edital, as pessoas se candidatam para serem conselheiros e a comunidade, a população, quem escolhe quem vai preencher essas vagas. Exatamente, né? Então agora no mês de abril, todos os municípios aqui de Santa Catarina, na verdade do Brasil inteiro, vão publicar os seus editais, abrir os prazos para inscrição. Então quem tiver interesse, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais, procurar o seu município para entender o que faz um conselho tutelar. E se tiver interesse de se candidatar, nós queremos ter muitos candidatos, né, para que a gente possa eleger os melhores conselheiros tutelares. No dia 1º de outubro desse ano, toda a população está convidada e está apta, então, aquelas pessoas que têm título de eleitor, a votar no seu município e escolher os seus 5 conselheiros tutelares. Tem uma parceria com o TRE, né, com urna eletrônica ali, como se fosse uma eleição aí tradicional que a gente está acostumado. Exatamente, né? Como se fosse uma eleição normal, a população pode votar, o voto secreto, o voto... a única diferença é que o voto é facultativo, não é obrigatório, mas nós gostaríamos que o maior número possível de pessoas votassem, né, para que a gente possa, então, dessa forma, eleger conselheiros com legitimidade, que tenham uma grande capacidade, né, tenham um conhecimento, tenham, enfim, sejam valorizados pela sua comunidade como devem ser. O Ministério Público também acompanhando esse processo. Com certeza, desde o início já estamos trabalhando para que todo esse processo tenha uma garantia de transparência, de lisura, de segurança e que a gente possa, como eu disse, eleger os melhores conselheiros tutelares no dia 1º de outubro. Perfeito, promotor. Obrigado, viu? Obrigado por atender a gente. Então é isso, Márcia. Primeiros 37 carros, 37 kits de 100 que vão ser entregues. Então hoje pela manhã, 9h30 da manhã, começa então a cerimônia oficial, disponibilizando, né, essa estrutura, essa condição de trabalho para os conselhos tutelares, bem como você comentou, super importantes, né, para garantir o direito das crianças e garantir principalmente, né, que a gente possa dar condições para esses conselheiros atuarem quando houver violação também desses direitos. Com Márcia. certeza, importantíssimo o trabalho dos conselheiros, importantíssima essa infraestrutura que está sendo disponibilizada. O doutor João está perto de você ainda, Paulo Miller. Eu queria fazer 2 perguntinhas. Você consegue falar com ele ainda ou ele já foi? Vamos lá, tá aqui sim, vamos lá. Pode fazer que eu repasso aqui, Márcia. Se tem pré-requisito para a pessoa se candidatar a ser conselheiro e, naturalmente, não é um serviço voluntário, deve ter alguma remuneração, né? Como é que funciona isso? Tem sim. A remuneração já vou te adiantar, porque foi uma pergunta que eu fiz para o promotor, quando a gente estava conversando antes em off, viu, Márcia? Varia conforme cada município. Ele até me explicou, ele pode dar mais informações, né, promotor, que o salário ali não é um trabalho voluntário, então o conselheiro recebe, e aí varia conforme o município. Tem município que paga mais, tem município que paga menos, e aí é uma questão municipal ali com relação ao valor. Isso, desde 2012, então, os conselheiros têm direito, por lei, de receber um salário, que antes isso não tinha nem essa previsão. Mas a definição do valor desse vencimento depende de cada município. Nós sempre orientamos e recomendamos que seja o maior valor possível, né? Que a gente possa valorizar essa função tão importante para o atendimento de crianças e adolescentes, mas de fato cada município tem autonomia para definir o valor do pagamento para os seus conselheiros tutelares. Até porque a dedicação precisa ser exclusiva, 40 horas semanais, inclusive fazer plantão no final de semana. Exatamente, é uma função muito desgastante, né? Psicologicamente, fisicamente. E por isso que precisa ser muito bem valorizada. E valorizada significa também uma remuneração justa, né, para que esse conselheiro possa se dedicar a essa função tão importante. Márcia também perguntou, promotor, com relação aos requisitos. Qualquer pessoa pode se candidatar? Tem algum pré-requisito para preencher essas vagas? Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz 3 requisitos, né? Ter idade superior a 21 anos, residir no município e ter idoneidade moral. E aí cada município pode fixar outros requisitos desde que seja compatível, adequado com o cargo. Então, alguns municípios exigem nível superior, alguns municípios, e a gente recomenda que faça uma prova, por exemplo, de avaliação antes, para que a gente possa já separar aqui o joio do trigo, colocar as pessoas que tenham um conhecimento mínimo, né, em atendimento de crianças e adolescentes.
outros colocam experiência mínima, então vai variar para cada município, de acordo com a lei municipal, né, que está estabelecendo isso, e o edital do processo de escolha que será lançado agora no dia 3 de abril. O partidário e religioso também tem restrição, né? Exatamente, né? A resolução 231 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, veda que durante esse processo de escolha, em que os candidatos podem fazer uma campanha, né, se apresentar à comunidade, informar, né, a sua experiência, né, o que pretende fazer como conselheiro tutelar, mas proíbe qualquer tipo de vinculação partidária, política, religiosa, o abuso do poder econômico, compra de votos, todas aquelas regras que estão também para as eleições tradicionais valem em boa parte para os conselhos tutelares. Obrigado pelos esclarecimentos, viu, promotor? Viu? Márcia, esclarecido aí. Então, quem quiser se candidatar, ficar ligadinho aí no edital. Os editais, né, começam a ser publicados agora em abril. Preenchendo os requisitos, é só se candidatar para tentar ajudar também e proteger as nossas crianças e adolescentes, Márcia. Exatamente isso. Belíssima entrevista, Paula Miller. Adorei as informações. Muito obrigada. Agradeço ao promotor de justiça. Obrigada mesmo. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias importantes para quem nos acompanha. Porque quem está chegando agora é Camila Levin, que vai trazer os detalhes da previsão do tempo para a gente. Sol e chuva? É isso? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Sol e chuva por hoje. Ela está querendo ganhar força, Márcia. A chuva? A chuva. O pessoal em casa já brinca comigo na internet que eu sou a moça da chuva, mas Santa Catarina é assim. E, inclusive, eu estou chegando com algumas imagens bem impressionantes da chuva que eu previ ontem. Aqui na capital, ela só ameaçou, não veio, mas no Vale do Itajaí a história foi bem diferente. Inclusive, nós temos o registro de um fotógrafo profissional de imagens aéreas e olha só a força dos raios do temporal que atingiu a cidade de Ituporanga, lá no Alto Vale do Itajaí, no fim da tarde de ontem. Essas imagens foram feitas no distrito industrial da cidade. A tempestade trouxe granizo, chuva forte e, é claro, como a gente vê aí, muitos raios para a região. Sem grandes transtornos, mas mesmo assim, as imagens chamam atenção. E para hoje a gente pode esperar quase uma reprise de ontem. A partir da tarde, a gente vai sentir que a combinação do calor com a umidade mais intensa vai favorecer pancadas de chuva. E um detalhe bem importante lá para o pessoal do sul do estado, aqui na região de Criciúma. Nós devemos ter por lá nuvens mais presentes ao longo do dia. Deve ser um dos pontos de Santa Catarina mais encobertos hoje. A temperatura segue elevada, é claro, é um fator fundamental para essa chuva de fim da tarde. Então nós temos máxima de 30 em Criciúma, Joaçaba lá no meio-oeste, 34 de máxima, 32 em Chapecó e também em Caçador. Em outras áreas mais litorâneas, temos 28 de máxima em Floripa, 27 em Itajaí, Blumenau no Vale do Itajaí, mais calor, 30 de máxima. Enquanto a chuva não vem, vale dar uma espiadinha em como é que está começando a nossa quarta-feira. E as nuvens já têm dado as caras em alguns pontos do estado. Vamos começar por Gaspar, com 23 graus. A gente percebe uma nebulosidade um pouquinho mais presente já, dando o sinal dessa chuvinha que quer cair aqui no estado. Joinville vai ser o nosso próximo destino, com uma temperatura... Balneário Camboriú, nosso próximo destino, com temperatura de 23 graus. Temos também uma nebulosidade muito presente. Agora sim, Joinville com 23 graus. E temos também essa mesma condição, uma presença mais intensa da nebulosidade que aumenta a sensação de abafamento ao longo desta quarta-feira. Florianópolis, 1 grau acima, 24 nos termômetros nesse momento. Floripa é a cidade mais cinzenta até agora, com nuvens mais densas e com um jeitinho de chuva mais próxima do que as outras regiões. Garopaba, 23 graus, também uma condição bem significativa de nebulosidade, até mesmo parece que já está chovendo ali no mar. 23 graus nesse momento em Garopaba. Como falamos, quanto mais ao sul, mais nebulosidade, mais chance de chuva. E para fechar essa voltinha, Balneário, Barra do Sul, no norte do estado, com 24 graus nesse momento, uma nebulosidade bastante presente, mas ainda um céu mais azul. E dá para entender por que essa chuva já está dando as caras no sul. Porque nós vamos ter um protagonismo das nuvens tanto hoje quanto amanhã. E amanhã ganham ainda
mais intensidade essas nuvens por 2 fatores. A circulação marítima, que é a umidade do oceano que vem em direção à costa, e a baixa pressão, aquele sistema complicão que deve se formar lá no litoral do Rio Grande do Sul, avançando em direção a Santa Catarina e depois subindo a nossa costa, o que resulta em uma quinta-feira de tempo instável, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento do dia no litoral. A partir da tarde é que ela sai da costa e se espalha para o restante de Santa Catarina. E aí sim, amanhã nós já temos um alerta mais significativo para temporais isolados aqui no estado. Em algumas regiões é onde o alerta deve ser mais intenso. São elas: Extremo Oeste, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e o nosso Litoral Sul. O calor continua presente, jeitinho de verão. 35 de máxima lá em Joaçaba, deve ser um dos pontos mais quentes, assim como Blumenau, com 32. E daqui a pouquinho eu volto para falar do fim de semana e também de outros detalhes dos próximos dias. Muito bem, até porque amanhã é pré-sexta. Eu não vou estar aqui, então já quero que você antecipe para mim como é que vai ser a pré-sexta, como é que vai ser a sexta, como é que vai ser o final de semana. Estou te esperando daqui a pouquinho. Combinado, até daqui a pouco. Obrigada, Camila Levem. Vai, volta, relembra a previsão para hoje, fala dos próximos dias. Porque agora a gente vai falar sobre a despedida para a vereadora Tati. Ontem a gente contou que a vereadora faleceu, a vereadora Tati Teixeira. Aí, naturalmente, familiares e amigos passaram um dia de muita emoção e, claro, se despediram dela. Ela foi prefeita, inclusive interina de Criciúma, e a gente registrou. Vamos ver? O palco do Teatro Elias Angeloni acolheu familiares e amigos para as últimas homenagens. Momentos de dor, mas também de relembrar as principais características de Tati Teixeira. A Tati, como política, a gente todos conhecem, sabe do trabalho dela. E como pessoa também eu posso garantir que ela foi muito maior do que ela foi como política. Tati Teixeira foi a vereadora mais jovem eleita em Criciúma em 2008. Ela também foi a primeira legisladora reeleita da cidade em 2012 e a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal. Durante essa legislatura, assumiu como prefeita interina de Criciúma por alguns dias, no ano de 2014. Já em 2021, ocupou por 30 dias uma cadeira na Assembleia Legislativa Catarinense. A gente sabe a figura política que ela representa, tanto para Criciúma como para o estado de Santa Catarina. Foi a presidente da Câmara pela primeira vez como mulher, né? Defendia essa bandeira e é um momento bem difícil para todos nós. Tati Teixeira lutava contra um câncer de mama descoberto no fim do ano passado. Ela estava internada no Hospital São José e morreu na madrugada dessa terça-feira. Ela deixa o esposo, Daniel, e os filhos Vitor e Clara. Todo o nosso carinho, né? Os nossos sentimentos para os familiares, para os amigos. Foi, sem sombra de dúvidas, um assunto que repercutiu muito em todo o estado e lá na cidade, principalmente. Foi uma comoção em Criciúma, assunto para o comentário também de Karina Manarim, que aliás era amiga dela, conhecia ela. Né, Manarim? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os que nos acompanham aqui no SC no Ar. Olha, Márcia, muito triste essa partida precoce da vereadora Tati Teixeira, 43 anos, uma mulher jovem, cheia de sonhos, uma guerreira, a primeira vereadora que assumiu a presidência da Câmara. Foi prefeita interina da cidade, assumiu também vaga na Assembleia Legislativa, deixou lá na Assembleia o seu retrato na galeria de deputadas, uma mulher que realmente fez história na cidade de Criciúma. O falecimento dela causou muita comoção na cidade, Márcia. Olha, eu posso relatar que eu conheci a vereadora Tati ainda como estudante no colégio estadual aqui de Criciúma. Eu trabalhava em uma rádio e eu assisti muitas vezes a vereadora e seus colegas de sala irem até a rádio pedir um espaço para poder pedir melhorias para o próprio colégio. Então é essa imagem que vai ficar para mim da vereadora Tati Teixeira, uma mulher que correu atrás não só dos seus sonhos, mas que estava sempre pensando em melhorias para a comunidade, Márcia. Uma grande perda, sem sombra de dúvidas, não só para o sul do estado, como para Santa Catarina, como para o Brasil, né? Uma guerreira, uma mulher que deixa aí familiares, amigos muito tristes. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Secretaria de Segurança Pública. Não tem nome ainda, né, para essa pasta,
Pode ser que a vice-governadora acabe assumindo, é isso? O que você conseguiu apurar sobre esse tema? Então, Márcia, ontem eu estive em Florianópolis, passei um pouquinho lá nos bastidores do governo do estado, na Assembleia Legislativa, e consegui descobrir que realmente esse assunto de não ter ainda um secretário de segurança nomeado era um pouco incômodo, inclusive para o próprio governo, que busca aí um nome para ocupar essa pasta. E aí eles estão analisando essa solução caseira, que seria a vice-governadora Marilisa Bueno assumir a secretaria. Na verdade, não se trata de uma novidade, isso já foi cogitado há algum tempo, mas encontrou algumas resistências no governo pelo trabalho que a vice-governadora desempenha no próprio governo. Ela é uma pessoa que está envolvida com projetos, apoia diretamente o governador, ela promove o diálogo entre as partes dentro do governo, ela faz pontes. E aí havia uma certa apreensão de perder, entre aspas, esta vice-governadora nesse trabalho que ela está realizando. Mas o governador fez 2 convites, inclusive ao promotor de justiça, Odair Tramontim, que foi candidato ao governo pelo Novo em 2022, e também convidou o jurista Admar Gonzaga Neto para a Secretaria de Segurança. Os dois recusaram o convite e a pasta continua sem titular. Então, a ideia agora é o governador fazer mais um convite nesta semana para alguém que também é do setor jurídico. E se não houver aí, se a pessoa não aceitar esse convite, então vai ficar mesmo a vice-governadora Marilisa Bueno, que é da área, que é uma delegada experiente e que também tem muita experiência nesse assunto. Com certeza, principalmente na questão do combate à violência contra a mulher. Bom, claro, um assunto importantíssimo, né? A pasta da segurança pública é uma pasta, como todas as outras, importantíssima para o nosso estado. Então, a gente segue apurando e acompanhando e atualizando aqui o telespectador. Era isso, Karina Manarim. Muito obrigada pela sua parceria de sempre. Obrigada pela participação de hoje. Um lindo dia para você e até uma próxima oportunidade. Era isso, Márcia. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do SC no Ar, ao seu apoio, Márcia, quando eu entrei aqui para começar esse comentário de política em âmbito estadual, né? Um grande desafio. Nós sabemos que é muita responsabilidade também apurar informações e passar informações corretas, e é isso que todo o Grupo ND prioriza. Eu agradeço a toda a equipe do SC no Ar, me despeço por aqui e a partir de sexta-feira eu volto para Criciúma, onde vou fazer o comentário de política por aqui, voltando-me mais às eleições municipais aqui da nossa região, Márcia. Mas é claro que a Karina Manarim continua, acompanha todos os bastidores da política e atualizando todas as informações em âmbito estadual, nacional, mundial, porque o nosso portal de notícias líder de audiência, todo mundo acessa, e a coluna dela é uma das mais acessadas. Tive a felicidade de ver o relatório nos últimos dias e a coluna dela está lá, no topo dos cliques. Então, parabéns para você. Obrigada pela companhia. A gente está encerrando realmente hoje uma etapa do nosso SC no Ar, que vem com muitas novidades também a partir de amanhã. Mas, claro, você, graças a Deus, continua no grupo, vai reforçar o time aí do BG de Criciúma e está atualizando sempre as informações no nosso portal de notícias, líder de audiência. Obrigada, Manarim. Sucesso sempre. Até uma próxima oportunidade. Até, Márcia. Tá aí, gente, olha só, de Criciúma, que é onde mora Manarim, estou indo para Itajaí, a Juliana Ceni está chegando e vai contar para a gente que uma obra super polêmica lá da praia de Cabeçudas foi paralisada pela Justiça Federal. Por quê, hein? Qual o motivo, Juliana Ceni? Relembra o caso aí para a gente, atualiza as informações. Bom dia. Oi, Márcia, bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Esse edifício residencial que está sendo construído aqui na orla da praia de Cabeçudas teve a obra totalmente paralisada pela Justiça, decisão que saiu na tarde de segunda-feira, principalmente porque não tem o estudo de impacto da vizinhança e, segundo a denúncia no processo, isso poderia causar futuramente impactos no lençol freático e também aumentar o sombreamento da praia, o que é uma preocupação bastante dos moradores aqui desse bairro. A decisão é da juíza da 2ª Vara Federal de Itajaí e foi definida em uma ação de produção antecipada de provas que foi feita, essa denúncia aí, pela Associação Comunitária do Bairro de Cabeçudas contra a empresa que é responsável pelo empreendimento.
A associação pede, Márcia, a realização de uma perícia técnica para verificar as alegações indicadas em um laudo hidrológico que foi feito, de que o edifício estaria sendo construído em um terreno de marinha, onde teria sido constatada a imersão de água do lençol. Depois de pronto, segundo essa denúncia, o prédio também poderia impactar aí nos frequentadores, porque causaria uma sombra na praia. A juíza concedeu, então, essa liminar com fundamento no chamado Poder Geral de Cautela. É uma medida de caráter preventivo, provisório também. A empresa tem aí um prazo para apresentar esse laudo, para mostrar que realmente não traria esse impacto. E se descumprir essa medida, então, a multa poderá ser de R$20 mil por dia. Por meio de nota, a associação informou que o prédio também ultrapassa a altura permitida na localidade, segundo aí a lei de zoneamento. E o edifício, também a empresa responsável ainda não se manifestou. O Grupo ND procurou para ter uma resposta com relação a essa decisão e até agora ainda não recebemos aí essa resposta da empresa, da construtora. Lembrando, Márcia, que aqui a praia de Cabeçudas, ela principalmente é de residências, de casas, não tem muitos prédios. Os moradores antigos, há um bom tempo, a associação tenta evitar essa questão do aumento de prédios por aqui. Mas a gente sabe, que há aí uma proposta da prefeitura para que haja essa verticalização em toda a cidade, inclusive nessa região das praias. Então a gente vai aguardar aí como é que fica essa decisão nos próximos dias. Lembrando que essa é uma das praias mais frequentadas aqui de Itajaí, exatamente por causa das belezas naturais, frequentada principalmente por turistas de Santa Catarina mesmo. Principalmente o pessoal de Blumenau gosta bastante dessa praia aqui de Itajaí. Volto com você no estúdio. Não tem como não gostar. Olha essas imagens, essa praia é lindíssima. Com certeza, assunto que a gente segue acompanhando. Obrigada, Juliana Ceni, pelas atualizações. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região, porque de Itajaí já estou indo para Joinville, Micael Melo está chegando, vai atualizar a situação do doleiro, o Alberto Youssef. Contamos para vocês ontem que ele foi preso no nosso litoral. Gente, em menos de 24 horas foram 2 pedidos de prisão e 2 pedidos de soltura. Ele terminou a noite solto, não é isso, Micael Melo? Atualiza para a gente a situação. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia para quem está acompanhando o SC no Ar. Exatamente, uma verdadeira confusão judicial que aconteceu ontem. As primeiras informações a gente trouxe logo cedinho aqui no SC no Ar e até esclarecendo, porque no primeiro momento a gente estava, inclusive, na frente da sede da Polícia Federal aqui em Joinville. Primeiro cogitou-se que ele tinha sido preso em Itapoá e trazido aqui para Joinville antes de ser levado para Curitiba. Só que mais tarde, já mais para o final da manhã, nós descobrimos que ele nem veio para Joinville. A prisão aconteceu, de fato, aqui no nosso litoral, em Itapoá, só que ele já foi levado direto para Curitiba, onde passou por uma audiência de custódia ontem. Depois, à tarde, vieram 2 pedidos de habeas corpus. O primeiro pedido de habeas corpus foi aceito, foi acatado pelo TRF4, Tribunal Regional Federal, que fica em Porto Alegre. Então, aí primeiro aconteceu essa primeira decisão. Depois, o juiz que já tinha feito o pedido de prisão no dia anterior revogou essa decisão. Aí veio um novo pedido de habeas corpus e novamente o TRF4 acabou acatando. Então, o doleiro Alberto Youssef foi liberado da Polícia Federal de Curitiba ainda na terça-feira. Só lembrando que esse primeiro pedido de prisão, ele foi feito ali porque ele não teria devolvido todos os valores que ele teria desviado anteriormente, em anos anteriores, além de também não ter informado onde ele estava morando. Porque aparentemente, na verdade, ele estaria morando na cidade de Itapoá. Ele estaria realmente morando ali. E, por conta dessa falta de informações, o juiz ali de Curitiba acabou entrando com esse pedido de prisão. A primeira prisão dele aconteceu lá em 2014, já faz quase 10 anos. Ele ficou cerca de 2 anos, 2 anos e meio preso, até que foi liberado para prisão domiciliar, depois de uma delação premiada também, em toda essa operação Lava Jato que a gente vem acompanhando. E agora, a novidade que a gente traz, pelo menos por enquanto, é que ele terminou o dia solto.
São essas informações. Qualquer atualização, a gente volta aqui no SC no ar também. Com Agora certeza. volta com você. Com certeza. E, lamentavelmente, o que chama também a atenção nessa história é a falta de informação da assessoria de comunicação da Polícia Federal. Nós, desde a madrugada, tentávamos falar com a assessoria de comunicação da Polícia Federal e eles não atendem, não respondem. Aqui a Polícia Federal de Santa Catarina dizia: o problema é de Curitiba, só vai responder o Paraná, e no final das contas a gente só ficou sabendo lá pela metade do dia. Não custava, né, dizer: olha, ele nem ficou aqui em Santa Catarina, foi preso, já foi direto para Curitiba. Mas eles não quiseram falar nem isso. Valeu, o nosso papel é correr atrás, né? A gente faz o nosso papel. Valeu, viu, Micael Melo? Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí do norte do estado, porque agora eu já vou falar sobre a Covid-19. A Secretaria de Estado aqui da Saúde liberou a aplicação da vacina bivalente para todos os grupos prioritários. O Lucas Leal tem para a gente as informações e diz quem é que pode receber as doses. Traz as informações, Lucas, por favor. Isso, Madu. Tem uma lista bem grande aí de pessoas que estão aptas a receber a dose. Apesar dessa confirmação por parte da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Estado da Saúde para dar autonomia aos municípios, cada cidade tem a orientação e também a autorização para decidir sobre essa lista e também sobre as datas, tá certo, gente? Afinal, cada município pode decidir. Apesar dessa liberação, a própria gerente de imunização explicou quem está apto a tomar essa vacina bivalente contra a Covid-19, tá certo? Todas as pessoas que integram os grupos prioritários, E aí, quem são eles? Vamos colocar na tela? Olha só, os abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência, idosos com 60 anos ou mais, pacientes imunocomprometidos, população das comunidades indígenas e quilombolas, gestantes e puérperas, mães até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e a população privada de liberdade, além de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade, tá certo? Para receber essa dose de reforço, muita atenção. Vacina da Pfizer bivalente, além de fazer parte de um dos grupos prioritários, é obrigatório que a pessoa tenha 12 anos ou mais, tenha se vacinado com pelo menos 2 doses da vacina monovalente, considerando a Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca ou Janssen, e tenha tomado a última dose há pelo menos 4 meses. O público-alvo total desses grupos prioritários para receber a dose da vacina é de aproximadamente mais de 1,5 milhão de pessoas. O estado de Santa Catarina já recebeu do Ministério da Saúde e distribuiu aos 295 municípios catarinenses mais de 600 mil doses. Até o momento, segundo o vacinômetro do Brasil, o vacinômetro federal, foram aplicadas 110 mil doses. A Secretaria de Estado da Educação reforçou que as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a aplicação da vacina bivalente devem seguir o esquema de vacinação com a aplicação das doses do esquema primário e doses de reforço monovalentes, de acordo com cada faixa etária. Então, a orientação por parte da Secretaria de Estado da Saúde é que se você está em algum município catarinense e vai fazer a aplicação da dose considerando esse grupo prioritário, liga para a Secretaria Municipal de Saúde, vai atrás da informação para saber se já está disponível e se está seguindo essas orientações da Secretaria de Estado da Saúde. Por enquanto é isso aqui da nossa redação integrada. Volto contigo no estúdio, Márcia Dutra. Valeu, importantíssimas informações de serviço que o Lucas divide com a gente. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias para quem nos acompanha. Agora eu tenho um recado para dividir com você. Aliás, o recado é da Nacional G3. Escuta só. Usou o cartão estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco, negocie as suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, porque planejamento financeiro é com a Nacional G3. Está na tela, anota aí. 0800 888 3211. 0800 888 3211. Está dado o recado. Agora eu quero ver o recado do telespectador. Assine mensagem chegando. Julinha, coloca na tela, por favor, nosso telefone. 991015028 está na tela. Obrigada. Se você ainda não participou, manda mensagem para cá. Deixa eu ver, produção. Ô, dona Sônia, querida, linda, bom dia, minha linda. Fiquei triste por você mudar o horário, mas fico feliz porque eu quero o melhor para você. Vou estranhar te ver à noite. Não vai estranhar, vai adorar continuar acompanhando aqui o nosso SC no Ar com Marta Gomes e Lucas Leal. E agora vai me acompanhar também no ND Notícias a partir das 7 horas da noite. Obrigada, dona Sônia. Margarete, bom dia.
Parabenizo Márcia Equipe pelo belo jornal que tornou suportável o isolamento na pandemia e continua a me atualizar e a informar. Obrigada e sucesso na próxima etapa. Obrigada, Margarete. Obrigada pela mensagem, obrigada pela audiência. Olha, Joyce, bom dia, Madu. Com você, eu aprendi a olhar as reportagens de um modo diferenciado. Obrigada por fazer nossas manhãs mais alegres. Tu és impecável, gratidão. Nossa, que linda mensagem, Joyce. Gratidão a você. Ô, gente, será que vou conseguir terminar esse jornal? Vou, né? Claro que vou. Daqui a pouquinho eu vou ter ajuda para terminar esse jornal. Marta Gomes e Lucas Léo vão estar comigo aqui no estúdio. Vai ser daqui a pouquinho, lá perto do final do jornal. Porque tem muito assunto sério antes, estou indo para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai saber que a UTI do Hospital de Caridade lá de Laguna pode fechar, gente. Está correndo o risco de ser fechada por falta de recurso. Assunto sério esse da saúde aqui em Santa Catarina. Tema que a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Até já. Sete 7h45, 15 para as 8. Muito bom dia para você que está chegando agora. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40 e temos um giro de notícias aqui pelo nosso estado. Beatriz Formanski, que está no sul, vai falar sobre o risco de fechamento da UTI do Hospital de Caridade lá da cidade. Mas isso é daqui a pouquinho. E o Jovan Petri vai falar também sobre um caso que a polícia está investigando de um homem, gente, que tem mania de roubar roupas íntimas. História estranhíssima. Mas ele sim é daqui a pouquinho. Eu vou começar o giro com a Beatriz Formanski. Ô, Beatriz, traz as atualizações, as informações aí pra gente, por favor, sobre esse risco de fechamento da UTI do Hospital de Caridade. Oi, Márcia. Pois é, mais um assunto sério por aqui no sul do estado, né? Essa ala de UTI, né, do Hospital Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, que fica aqui no município de Laguna, né, na região sul do estado, tem o risco, então, de fechar por conta da falta de verba e de investimento. A gente tem agora um recurso de R$165 mil mensais apenas, que é destinado aí para essa ala de UTI, que não é suficiente para pagar todas as contas do hospital. Esse hospital, mais precisamente essa ala de UTI, essas 10 alas, né, elas foram inauguradas em 2020 e habilitadas pelo Ministério da Saúde para funcionar e recebendo as pessoas que estavam em tratamento da Covid-19. Então, ela recebeu muitos recursos durante a pandemia, o que, de certa forma, afrouxou um pouco as dívidas do hospital, né? Que já não ia em boas condições antes da pandemia. Por volta de R$500 mil mensalmente eram destinados aí para manutenção, por conta dessa ala ter sido habilitada pelo Ministério da Saúde, né? R$500 mil eram destinados aí mensalmente. Essa verba aí, então, depois que a pandemia se acalmou, diminuiu de R$500 mil para R$165 mil mensais, né? Uma mudança drástica, uma diminuição drástica nesse orçamento. Então, a gente tem agora esforços de um deputado especial que é lagunense, né? E que faz aí esse apelo, inclusive foi pauta ontem na Assembleia Legislativa, trazendo aí esse pedido também para o governo do estado, né, possibilitando aí a renovação de um convênio estadual por 12 meses, indo agora então para o valor de R$550 mil mensais para conseguir manter as despesas dessas 10 aulas aí que foram inauguradas em 2020, inicialmente para atender pacientes de Covid-19, mas que agora então já conseguem atender todos os pacientes do município de Laguna e também municípios do entorno aqui na região sul do estado, né? A gente segue acompanhando isso para ver se vai ter um posicionamento então do governo estadual, né, destinando essa verba super importante. Caso contrário, realmente, essas aulas precisarão ser fechadas, porque R$165 mil mensais não é um valor suficiente para manter essas aulas abertas em funcionamento para a população de Laguna e também aqui do sul do estado. A gente segue, então, acompanhando aí, de fato, se realmente esse investimento vai ser repassado aqui para o município de Laguna. Márcia. Importantíssima informação, com certeza, Beatriz Formanski, que, por favor, continue acompanhando e atualizando aqui o nosso telespectador. Obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias do Sul, de Criciúma, do sul do estado, lá de Laguna, né? Beatriz está em Laguna, estou indo para o oeste do estado. Jovan Petri está chegando e vai trazer detalhes sobre um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil de Pinhalzinho, lá no oeste. O caso de furto de roupas íntimas. Relembra a história para a gente, atualiza as informações, por favor, Petri.
Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. Pois é, este homem de 32 anos, ele é suspeito de furtar calcinhas lá no município de Pinhalzinho. Ele tem vários inquéritos abertos ainda do ano passado pelo mesmo crime. Ele furtou 25 calcinhas, possivelmente de uma propriedade. A dona deste local é quem fez a denúncia à Polícia Civil. As calcinhas são de crianças e foram encontradas lá naquela propriedade. Como eu disse no início, ele já é alvo de outros inquéritos em aberto. A Polícia Civil recolheu os materiais e enviou para a perícia. Agora, Márcia, tem outro crime que ocorreu lá naquela mesma propriedade. O crime de zoofilia é quando ocorre o ato entre um ser humano e um animal. Neste caso, foi uma égua. A proprietária notou que o animal estava inquieto e com dores. Também comunicou à polícia, mas ainda não se sabe se há relação entre os dois crimes em que este homem de 32 anos esteja envolvido. Márcia. Né? Que história. Você em casa deve ter pensado assim, o que a Márcia Dutra e o Petri estão falando de roubo de calcinha? Vocês viram o que pode estar por trás dessa história? Calcinhas de criança. Né? Isso pode ser a revelação de uma situação muito mais grave, muito mais séria do que a gente está imaginando. Então, é claro, te peço que continue acompanhando para a gente atualizar aqui o desdobrar, o desmembramento dessas investigações. Obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí do Oeste, porque Paulo Milha está chegando e vai trazer para a gente o balanço da visita do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, esteve em Brasília. Foi com várias demandas na agenda e o Paulo atualiza para a gente o resultado da visita. Fala, Paulo Miller, ele foi também falar sobre aquele terreno e a sede da Polícia Rodoviária Federal ali no norte da ilha, né? Esse foi um dos temas? Esse foi um dos temas, viu, Márcia? E está dando o que falar essa história, né, da saída da Universidade da Polícia Rodoviária Federal aqui de Florianópolis. Há um movimento de tentar tirar aqui de Florianópolis e instalar essa universidade da PRF lá em Brasília, né? O governo Lula argumenta que em Brasília seria mais fácil o acesso, por exemplo, de todas as pessoas de outras regiões do país para ingressarem na universidade. Mas a gente lembra, né, o quanto Florianópolis, o quanto Santa Catarina lutou para ter essa universidade, que foi articulada lá entre 2013 e 2014, veio para Florianópolis. De acordo com a prefeitura aqui da capital, né, só a universidade, né, os cursos de formação que são feitos ali dos policiais rodoviários federais, de outras instituições que também às vezes usam a estrutura ali para poder treinar as forças de segurança, só a movimentação para a economia de Florianópolis gira em torno, de acordo com a prefeitura, de 65 milhões de reais. O governo ele justifica essa ideia de tirar a universidade daqui por conta do alto custo do aluguel. O aluguel custa lá uma área de mais de 80 mil metros quadrados, custa em torno de 266 mil reais de acordo com o atual contrato. Esse atual contrato, ele foi feito sem licitação lá entre 2013 e 2014 e ele venceu agora em fevereiro, no mês passado. Então, está valendo um contrato temporário nesse momento, que tem a validade ali de até 1 ano. Então, mês a mês, esse contrato ele está sendo renovado. Então, a justificativa, né, além dessa questão do deslocamento ali das pessoas que fariam uso da Universidade da PRF para a formação desses policiais, é também o alto custo do valor do aluguel. Só lembrando também, viu, Márcia, que na gestão do governo Bolsonaro, essa universidade ela recebeu um importante equipamento ali de estrutura para poder formar esses policiais, que ali fica, né, foi instalado, foi feito um investimento alto no maior estande de tiro da América Latina para dar formação adequada para esses policiais rodoviários federais. Como eu falei também, outras instituições, outras corporações de segurança também usam. E quando vem esse pessoal fazer o treinamento aqui, eles acabam ficando na cidade, eles permanecem na cidade, então precisa pagar aluguel, então essas pessoas movimentam a cadeia de aluguéis também, a questão econômica da cidade, de alimentação, enfim, usufruem dos serviços da cidade e deixam também dinheiro para a economia aqui de Florianópolis. Há uma movimentação que também já começou com o repórter, o deputado, né, o repórter Serginho Guimarães, que também já foi em Brasília lá para tentar reverter essa decisão, né, pelo menos essa ideia de tirar a universidade daqui. E agora o prefeito Topázio Neto também entrou nessa história, Márcia, para poder manter a universidade aqui. É um terreno particular, é uma estrutura particular, o imóvel é alugado, mas o proprietário, de acordo com a Prefeitura de Florianópolis, até aceita trocar o terreno. E foi essa ideia aí que o prefeito Topázio foi levar para Brasília. Vamos ouvir o que disse o prefeito.
Nós trouxemos a boa notícia ao chefe de gabinete de que o proprietário daquelas instalações aceita trocar toda aquela área e aquela construção por outros imóveis da União que não estejam sendo usados pela União, de maneira que o governo federal não teria nenhum custo para adquirir aquele imóvel onde hoje funciona a universidade, a não ser trocar por áreas que hoje ele já não usa. O prefeito vai se reunir também com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina para poder fazer essa articulação, né, e tentar fazer também uma pressão política para que a UniPRF permaneça aqui em Florianópolis. O prefeito Topázio Neto também foi buscar, Márcia, recursos lá em Brasília para um programa de habitação no bairro, na comunidade Vila Aparecida, que fica na região continental de Florianópolis. A ideia é construir lá 400 apartamentos, um investimento estimado ali em torno de 50 a 60 milhões de reais para dar condições dignas de habitação para aquela região. Então há uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal que pode ser financiada em até 20 anos. A ideia da prefeitura não seria que essas pessoas pagassem o financiamento nem um aluguel, mas pagassem um valor simbólico lá para custear esses apartamentos para terem acesso à moradia. Pessoas em baixa renda. De acordo com a própria prefeitura, 20 mil moradores aqui em Florianópolis vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de R$200. O prefeito Topázio também falou sobre essa demanda que foi encaminhada para Brasília nessa busca de recursos para esse programa habitacional. Vamos ouvir. Nós avançamos muito nesse plano, a cidade vai ser outra depois do plano. Nós vamos ter mais condições para as pessoas morarem na cidade, nós vamos reduzir custos de habitação, porque você consegue construir mais dentro da cidade. Então é uma mudança para Florianópolis que a cidade espera há quase 20 anos. Duas importantes demandas, claro que agora precisam de respostas por parte do governo, né? A UniPRF, que tem uma movimentação bastante intensa aqui, como eu falei, já por parte da própria Assembleia Legislativa, da Prefeitura, agora também essa questão habitacional que a gente sabe que é um problema bastante crônico aqui na cidade, principalmente nas áreas, né, de risco e de vulnerabilidade social, Márcia. Certeza, duas demandas importantíssimas que a gente segue acompanhando. Obrigada, Paulo Miller, pelas informações, obrigada pela participação. De Floripa, já estou voltando para Joinville, Micael Melo está chegando, vai trazer detalhes sobre a queda de um avião. Foi ontem, um avião agrícola, aconteceu em Corupá. O que você sabe sobre essa ocorrência? Pois é, mas uma situação aí bem inusitada aqui para a região. Cidade de Corupá fica muito próxima aqui de Joinville e é bastante conhecida pela produção de banana. E foi mais ou menos onde aconteceu esse acidente. As imagens mostram esse avião que estava fazendo a pulverização de algumas plantações ali na região quando ele caiu. Prontamente, os bombeiros voluntários foram acionados e foram atender essa ocorrência, justamente numa área de mata, numa área rural, ali da cidade de Corupá. Quando os bombeiros chegaram no local, eles encontraram o piloto dentro desse avião, um piloto de 47 anos. Felizmente, ele não estava com nenhum ferimento e nem precisou ser atendido em algum hospital, em alguma unidade médica. Ele estava totalmente bem. O que as autoridades vão apurar agora serão os motivos, né? O que ocasionou esse acidente, por que esse avião caiu. O que a gente sabe, que a gente pode falar para você, é que caiu dentro de uma plantação de banana e o piloto estava sozinho, não tinha mais ninguém dentro desse avião. E mesmo assim, esse piloto estava bem, então está tudo certo. Ele nem, né, como eu falei, não tem nem algum quadro de saúde que a gente possa atualizar dele. Ele está bem e deu tudo certo. Mas claro, levanta um alerta dessas aeronaves que com certeza poderia ter acontecido algo muito pior. Então são essas as atualizações. Volto com você ao estúdio. Com certeza um grande susto. Valeu, Micael. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação. E olha só, a gente empenha no litoral norte, um motociclista perdeu o controle da moto, bateu contra o muro e morreu. Essas e outras informações estão no nosso Giro de Notícias. Rodou. De acordo com testemunhas, o piloto de 39 anos perdeu o controle depois de passar por uma lombada de difícil visualização. Ele caiu da moto, colidiu contra o muro e bateu a cabeça em uma viga. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima foi encontrada morta. Ele apresentava perda de sangue e fraturas no corpo. O local foi isolado para perícia.
Mais de 30 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Itapema, ontem à noite. A carga estava escondida no porta-malas de um carro e valia mais de 6 milhões de reais. O motorista não obedeceu a ordem de parada dos policiais e tentou fugir em alta velocidade, mas perdeu o controle. Ele bateu contra um portão de ferro de uma fazenda e foi preso. O homem já havia cumprido pena por tráfico de drogas e está com a carteira de habilitação suspensa. Ele relatou que receberia dinheiro para entregar a droga em Porto Belo. O suspeito foi levado à delegacia. Uma cobra viajou do Nordeste a Joinville, escondida dentro de um caminhão. O animal foi encontrado por mecânicos que faziam a manutenção do veículo, às margens da BR-101. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate. Segundo a equipe, era uma jiboia bastante comum no Nordeste. O animal foi levado para a faculdade Unisociesc, que ficou responsável pelo retorno da cobra para a região de origem. Imagina o susto também. Hora da participação do telespectador. Muito obrigada a todo mundo que está mandando mensagem. Deixa eu ver, produção. Coloca na tela, por favor. Maria. Bom dia, Márcia e equipe. Que pena que irás mudar de horário, mas compreendo perfeitamente a mudança. A tua elegância e simpatia precisam permanecer todos os horários deste canal. Ô, querida, obrigada. Obrigada pela mensagem, pela audiência, pela torcida. Olha, Naime. Bom dia, Madu. Felicidades em sua nova jornada. Estarei lá com você. Muito obrigada, Naime. Continua acordando aqui com o Lucas e com a Martinha. E vem às 7 me acompanhar Paulo Alceu no nosso ND Notícias. Olha, a Marisa. Bom dia, Madu e equipe. Vou sentir falta de acompanhar as notícias pela manhã contigo. Te desejo muito sucesso nesse novo projeto em sua vida. Muito obrigada, Marisa. Vem comigo à noite, mas continua acompanhando as notícias pela manhã aqui também. Marta Gomes e Lucas Léo estarão aqui na condução, no comando do nosso SC no ar. E agora eu estou indo para Blumenau, Moisés Stucker está chegando e vai contar que Gaspar promove nesse próximo sábado um grande mutirão de atendimento para a saúde da mulher. O que está previsto, hein? Olha, Márcio, o primeiro deste ano já foi um sucesso, então o município está promovendo mais esse mutirão. Então, em Gaspar, a ação vai ser realizada em 13 unidades de saúde ali de Gaspar, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde deste sábado, sem intervalos. O objetivo da ação é justamente, então, valorizar o bem-estar e promover a assistência integral da saúde feminina no município. Serão ofertados exames de coleta de preventivo, testes rápidos para a detecção de doença, exame físico de mama, ações de planejamento familiar, orientações sobre saúde bucal e vacinação. Os atendimentos, então, vão ser todos por livre demanda e não tem a necessidade de fazer o agendamento. As salas de vacina também estarão abertas no mesmo horário para atender toda a população. Somente, então, a vacina contra a Covid-19 acontece apenas nas unidades do Bela Vista e também do Belchior. Na página da Prefeitura de Gaspar, então, estão todas as unidades de saúde que vão estar atendendo a população, especificamente o público feminino, nesse mutirão da saúde feminina, que é muito importante, nesse sábado, na cidade de Gaspar, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Márcia, estou encerrando minha participação hoje no Santa Catarina no Ar. Quero te dar um beijão, te desejar maior sucesso nessa nova empreitada. Eu sei que já é um sucesso ND Notícias, a partir de amanhã. Foi muito bom compartilhar a tela com você, dividir informação, falar de coisa boa, falar também de tragédias, infelizmente, aqui no Santa Catarina no Ar. Foi muito bom comer de manhã cedo junto com vocês todos aqui, mostrando as delícias do Vale Itajaí. Realmente uma parceria muito bacana, Márcia. É um prazer enorme dividir a tela da NDTV Record TV com você. Com certeza a gente se cruza ainda, em alguns vivos, em algumas matérias, com certeza. Eu quero te desejar aí todo sucesso nessa nova empreitada. O SC no Ar aí vai sentir bastante falta da tua alegria, e da tua maneira de apresentar esse noticiário de manhã cedo, levando informação de muita qualidade, de muita credibilidade e de muita verdade para todo o telespectador aqui em Santa Catarina. Um beijo para você e muito sucesso. Muito obrigada, grande Moisés Stucker, sempre com participações maravilhosas. Adoro realmente a nossa parceria. Mas você vai continuar aqui com Marta Gomes, com o Lucas Léo, trazendo sempre as primeiras informações do dia, sempre apuradas, sempre checadas, trazendo as delícias aí do Vale. Não tenho a menor dúvida de que a próxima parceria vai ser muito linda também, de muito sucesso também. E a gente está no mesmo grupo, com certeza a gente se vê no ND Notícias. Um beijo no coração.
participação. Obrigada, parabéns pelo seu talento, pela sua parceria de sempre. Até a próxima. Tchau, querido. Coisa boa, vamos lá, porque agora quem está chegando é Fábio Machado, vai trazer as notícias do esporte, ele vai falar do Criciúma. O Criciúma venceu o Avaí na maior disputa de pênaltis da história do futebol aqui de Santa Catarina. Fábio Machado tem todos os detalhes. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Márcia Dutra. Bom dia, galera linda do esporte do Jornal SC no ar. Ontem, lá em Criciúma, saiu o primeiro time classificado para a semifinal do Campeonato Catarinense. Vamos conferir como é que foi? A partida entre Criciúma e Avaí bateu o recorde de público do Catarinense desse ano, mais de 14 mil torcedores. O Tigre, por estar jogando em casa, dominou a partida do início ao fim. Teve bola na trave e defesaça do goleiro Alexander do Avaí. Mas terminou 0-0 e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, as duas equipes acertaram todas, até que chegou a hora dos goleiros baterem. Alexander isolou a bola. Só que ele se recuperou defendendo o chute de Gustavo. A disputa continuou e na última cobrança do Avaí, o goleiro do Criciúma defendeu a batida do lateral Natanael. E no 30º chute, Marcelo Hermes fez e classificou o time do sul do estado. Criciúma, semifinalista do Campeonato Catarinense 2023. Pois é, né? Jogos muito equilibrados, Avaí e Criciúma só podia ir para penalidade. Agora ninguém imaginaria que 30 pênaltis fossem cobrados para definir a primeira equipe que vai estar na semifinal. Ficam lições. A equipe do Criciúma aproveitou o fator casa, jogou diante do seu torcedor, fez a festa. E a equipe do Avaí, mais um fracasso dessa gestão. Aliás, essa gestão que assumiu no ano passado, até agora não ganhou nada. Nada dentro de campo. Já teve 2 eliminações na Copa do Brasil, uma na Recopa e 2 eliminações no Campeonato Estadual. A de ontem doeu mais para o torcedor, porque esse é o ano do centenário da equipe do Avaí. Mas o futebol da capital ainda tem chance de continuar na competição, porque hoje, às 20 horas, lá no estádio Aníbal Costa, em Tubarão, a equipe do Figueirense enfrenta o Hercílio Luz. O Hercílio Luz é a melhor equipe da competição até agora e no jogo de ida no estádio Orlando Scarpelli no último domingo venceu pelo placar de 1-0. Portanto, Hercílio Luz joga pelo empate. Se o Figueirense quiser avançar, tem que vencer o jogo pelo placar de 1-0 para levar para as penalidades ou ganhar por 2 gols de diferença. O problema é que o Figueirense ainda não sabe o que é ganhar e jogar bem fora de casa. Lembrando que amanhã teremos aí o complemento da rodada do Campeonato Catarinense. A Chapecoense recebe o Barra com a estreia do Argel Fux e a equipe do Brusque recebe o Concórdia. Minha querida Márcia Dutra, galera linda do esporte do Jornal SC no ar, vamos curtir essa quarta-feira com muita paz, saúde, felicidades. Grande Fábio Machado. Agora eu já estou indo com Juliana Sene, que vai trazer para a gente a informação de que vai acontecer uma audiência pública lá em Balneário Camboriú para discutir o uso da cannabis medicinal em tratamentos de saúde. Super importante e atual essa discussão, né, Ju? Super importante. Essa discussão, Márcia, vai acontecer amanhã no plenário da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, às 7 horas da noite. Uma reunião pública, né, para discutir aí o uso de medicamentos à base de cannabis para serem fornecidos aí possivelmente na rede municipal de saúde. O projeto é do vereador Eduardo Zanata, do PT, e ele pretende aí discutir essa questão do fornecimento na rede pública. Para isso, convidou várias pessoas ligadas ao tema, desde profissionais da área, também professor de neurologia, associações ligadas ao autismo. A defesa, Márcia, é de que o medicamento ajuda principalmente no tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, também no tratamento aí de problemas que podem ser desenvolvidos aí como autismo, também ansiedade, a fibromialgia, né, que são as dores crônicas. Desde 2015 no Brasil, a Anvisa
autoriza, então, a importação desse produto, né, desse medicamento à base de canabidiol, mas a importação ela é bastante burocrática e, por isso, aí a intenção de discutir o possível fornecimento de graça na rede pública. Então, a gente vai acompanhar essa discussão. Claro que depois, se tiver o projeto aí para votação, também vão ser levadas em conta outras situações, né, como o custo para a rede, já que teria que fornecer de graça, mas é importante, sim, a discussão desse tema, principalmente pedido por pais de autistas aqui da nossa região. Volto com você aí no estúdio. E acompanhe, por gentileza, e atualize aqui pra gente o resultado dessa audiência pública. Valeu, Ju, obrigada pelas informações. Estou abrindo espaço, Camila Levin está de volta e relembra a previsão do tempo para hoje. Fala dos próximos dias. Camila, por favor. Vamos falar dela, da chuva, e estou de volta, inclusive, com alerta para hoje. A Defesa Civil acabou de emitir esse aviso para parte de Santa Catarina. As áreas delimitadas estão aqui na tela, o que pega parte do sul, praticamente toda a serra, o nosso Alto Vale do Itajaí e a região serrana da Grande Florianópolis. O risco é para uma chuva pontualmente intensa, a gente pode ter volumes de até 50 milímetros. Eles não são tão expressivos, mas devem cair de maneira rápida e, por isso, deixam a maioria das cidades em alerta. Ventos e também queda de raios e granizo são a maior preocupação para o fim do dia. E para amanhã, segue esse protagonismo das nuvens e da chuva. Nós vamos ter a circulação marítima, que é a umidade do mar em direção à costa, e também a formação de uma baixa pressão no oceano, no litoral do Rio Grande do Sul, e ela deve se dirigir a Santa Catarina. E, por isso, a quinta-feira vai ser de tempo muito instável, com uma presença intensa da nebulosidade e chuva a qualquer momento do dia no litoral de Santa Catarina. A partir da tarde, ela vai avançando em direção ao oeste e aí se espalha por todo o estado. Os temporais isolados, mais uma vez, devem dar as caras. Em algumas regiões, a preocupação é maior. Extremo oeste, Planalto Norte, Alto Vale e Litoral Sul. O calor continua intenso, que é um combustível para as tempestades. Destaque para o meio-oeste, Joaçaba, 35 graus previstos. Os próximos dias vão exigir paciência de quem quer a despedida do calor. Vamos seguir com temperaturas com jeitinho de verão e o risco de temporais isolados no entardecer de sexta-feira. E quando o assunto é calor, destaque para as cidades do extremo oeste. Nós temos máximas de até 35 graus previstas, tanto na sexta quanto no sábado. O sábado já vai ser mais ensolarado, do jeitinho que o pessoal quer curtir, Madu. Um fim de semana com a presença mais significativa do sol, mas até lá vamos ter que encarar a chuva. Tudo que a gente quer. Camila Levin, muito obrigada. Continue fazendo esse belo trabalho que você faz aqui com Lucas e Marta Leal. Lucas Leal e Marta Gomes, já troquei aqui, eu estava com pressa para falar e me enrolei aqui. Continue fazendo esse belo trabalho. Muito obrigada pela parceria de sempre. A parceria de sempre que vai seguir com alguns boas noites. Exatamente, mas isso é novidade, você vai ver a partir de amanhã, porque agora eu estou indo rapidinho para o intervalo e daqui a pouquinho contagem regressiva para a gente comemorar os 350 anos da nossa capital. Vou entrevistar a Cláudia Barbosa, Cláudia Zininho, filha do Zininho, grande poeta, autor do hino de amor à nossa capital. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. 8h15 da manhã, estamos de volta já na contagem regressiva para comemorar os 350 anos da nossa capital. O aniversário é amanhã, mas a gente já começa a comemorar agora, numa entrevista com a Cláudia Barbosa, ou Cláudia Zininho, a filha do Zininho, o nosso poeta, autor do hino para Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha. Cláudia, que prazer ter você aqui num dia tão especial. Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando do aniversário de 350 anos da cidade, né? Uma cidade que você vive intensamente porque está ligado no teu nome, né? Você é Cláudia Zininho, Zininho que fez esse lindo hino de amor à nossa cidade. Essa Como é que você administra isso? Olha, Márcia, para mim é uma honra, né, carregar essa mensagem de amor à ilha que meu pai escreveu, que representa a todos, né? O Rancho do Amor à Ilha, para mim, ele passou a ser uma oração, né? Porque foi a primeira música que quando eu nasci, o rancho já existia, né? Então,
para mim é uma honra poder ser, de alguma forma, porta-bandeira dessa mensagem de amor à ilha. E o bacana é que você, seu filho, todos continuam esse trabalho, né? Você é cantora, compositora, você segue nesse trabalho. Sim, a família toda musical, né? E agora, hoje, por exemplo, hoje eu estou fazendo esse show, hoje dia 22, fazendo um show no Bar Dori, que é um bar que é tradicional lá do Abrão e que abriu um novo agora no bairro Santa Mônica. Você vai fazer aonde? No Santa Mônica? No Santa Mônica. Tá, 8 da noite hoje, né? 8 da noite, a gente vai estar fazendo esse show no Bar Dori. Eu com os meus filhos Lu e Maria, eles vão cantar também, a gente divide o repertório. E uma participação especialíssima da Tatiana Corbett, que é... Maravilhosa. É uma cidadã do mundo, mas que, por sorte, ela se transformou numa compositora aqui em Florianópolis, né? Inspirada por tudo isso que a gente tem aqui nessa cidade. Ela se transformou, é uma bailarina, né? E se inspirou e se transformou numa grande compositora, uma cantautora, como ela fala, né? Então, hoje também a gente vai ter a participação da Tatiana, que está agora em Portugal, mas nesse momento ela está aqui, então a gente vai aproveitar essa bênção, né? E amanhã a gente vai estar repetindo esse show no Shopping Vila Romana, às 5 horas. Então, hoje às 8 da noite. Isso. E amanhã às 5 da tarde. Tudo para comemorar o aniversário da capital. 350 anos de Florianópolis. Coisa boa. Olha, muito obrigada por estar com a gente nesse dia tão especial. Estou encerrando a minha participação aqui no nosso SCNUAR. Não, mas está tudo ótimo. Continuo no grupo, estou indo para o Jornal da Noite, para o ND Notícias a partir de amanhã. E vou deixar essa nossa casinha aqui com a Marta Gomes, com o Lucas Leal. E você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Márcia. A você. Câmera toda sua para fazer o convite para as pessoas te acompanharem. Uma mensagem nesse aniversário da nossa capital. Gente, hoje no Bar Dori do Santa Mônica, o Bar Novo Dori do Santa Mônica, o show deixa a porta aberta com músicas do Zininho e Lu e Maria cantando, meus filhos, netos do Zininho, participação super especial da Tatiana Corbett, Marcelo Portela no violão, Bernardo Sens na flauta e o Oswaldo Pomar na percussão. E vai ser um lindo show com o repertório do Zininho, falando sobre a cidade para comemorar esses 350 anos dessa ilha que a gente ama tanto e que está precisando mesmo de mais amor, né? Então, quanto mais amor à ilha, melhor. Feliz aniversário para todo mundo. Grande Cláudia Barbosa, Cláudia Zininho, obrigada. Um beijo no seu coração, sucesso sempre, conta com a gente. Muito aqui. Obrigada. Tá aí, gente, foi a Cláudia que falou que a nossa cidade está precisando de mais amor. E mais amor para a nossa cidade vai passar também pela aprovação do novo plano diretor que acontece hoje. A aprovação, a avaliação do plano diretor na Câmara da capital. Paulo Miller tem as informações para a gente. Finalmente, a Câmara bancou, né? Vai ter a votação hoje à tarde. Vai ter sim, viu, Márcia? Depois de tantas polêmicas, né? A última, o Ministério Público Federal pediu, né? Recomendou que fosse suspensa a votação, deu um prazo de 5 dias para a Câmara de Vereadores atender ou não a recomendação, mas a gente lembra que o Ministério Público faz uma recomendação e aí quem é alvo dessa recomendação decide se aceita ou não. A Câmara de Vereadores não aceitou essa recomendação e vai prosseguir com a votação marcada para hoje, às 4 horas da tarde, primeira votação do plano diretor, que tem 47 emendas. Então os vereadores eles começam a analisar primeiro as 47 emendas e depois o restante do texto do plano diretor. Esse plano que foi discutido amplamente na cidade durante 19 audiências públicas também, né, Márcia? E todo o trâmite, todo o cronograma dessas audiências públicas foi acompanhado de perto pelo Ministério Público de Santa Catarina. Para o plano diretor de Florianópolis ser aprovado, é preciso 16 dos 23 vereadores votarem favoráveis ao plano diretor, ou seja, tem que ter 16 votos a favor, pelo menos 16 votos a favor, né? São 23 vereadores. Lembrando também uma informação bastante importante, viu, Márcia, que a partir das 4 horas da tarde, início da votação, o portal ND+, faz uma transmissão exclusiva com a Record News de Santa Catarina, transmitindo a votação, a primeira votação do plano diretor, direto ao vivo aqui da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Então, o importante passo é a primeira votação, depois tem que ter ainda uma segunda votação. Márcia, antes de eu encerrar, essa é
a minha última participação no Vivo de hoje, né? Quero me despedir de você, né? Já você está indo para a noite aí. A gente não vai mais falar bom dia. Quero te agradecer por essa parceria aí durante todo esse tempo aqui no SC no Ar. Obrigado, a Márcia, que é um furacão do jornalismo, mas tem um coração, gente, assim, ó, gigantesco e vai brilhar com certeza nas noites agora da NDTV. Viero também está te mandando um abraço aqui. Obrigado pela parceria, obrigado pelo aprendizado e, ó, nosso coração para ti, viu, Márcia? Querido, gente, olha, não sei se eu vou conseguir aguentar até o final, não. Valeu. Talento, essa dupla. Eu adoro esses dois, como adoro todos que fazem esse jornal acontecer. André Viero, parabéns, querido. Um beijo no teu coração. Paulo Miller, sem palavras. Nossa parceria é o casal Vacina, é o casal que está sempre unido aqui para levar a melhor informação da melhor maneira para o telespectador. Boa sorte aqui, tenho certeza que você vai continuar fazendo esse belo trabalho junto com o Martim e com o Lucas Leal. Beijo no coração, eu que agradeço a sua parceria brilhante de sempre, viu, querido? Um beijo. Coisa boa, gente. E olha só, a partir de amanhã, aniversário da nossa capital, tem mudança aqui na tela da NDTV, em todos os nossos telejornais. Claro, quem ganha o presente, a capital faz aniversário, mas o presente é para você. Karina Kopp traz os detalhes dessa mudança. Vamos ver? Já são meses planejando as mudanças e dias executando as reformas. Mudar, inovar, modernizar está no DNA do Grupo ND, que tem mais de 30 anos de história. Um grupo que está sempre à frente do seu tempo. Agora uma nova fase começa para trazer mais conteúdo, mais informação, mais dinamismo. Os principais programas do Grupo ND se renovam e ganham novas versões para ficar ainda mais próximos do público. Com tecnologia de ponta, equipamentos modernos e infraestrutura de primeira, com cenários de última geração. Um grande investimento para uma grande mudança, que começa a acontecer nesta quinta-feira, dia 23 de março, dia do aniversário de Florianópolis. Será um presente para a capital, mas também para todos os catarinenses. Um presente maravilhoso para Florianópolis e para o estado inteiro. É o SC no Ar diferente, é o Balanço Geral em Florianópolis diferente, é o Cidade Alerta diferente e o ED Notícias, que é o nosso prime time, diferente. Nós temos hoje uma liderança do relacionamento, da influência, da formação de opinião, da credibilidade, da confiança, mas principalmente do interesse de servir aquilo que é a comunicação a uma sociedade. É de servir, de poder ouvir e fazer o melhor sempre. Agora com câmeras novas, com investimento de mais de 6 milhões de reais, com estúdios novos, investimentos com quase R$500 mil para poder oferecer para vocês, surpreender para vocês. O público vai se surpreender logo cedo. A partir de amanhã, o SC no Ar ganha 2 apresentadores. Lucas Leal, que já faz parte da equipe, deixa a redação para comandar a atração ao lado da jornalista Marta Gomes. A jovialidade do jornalista se soma à experiência de quem já tem mais de 10 anos de Grupo ND e que por muitos anos comandou o SC no Ar. Juntos, eles devem trazer novidades para deixar o comecinho do dia ainda mais informativo. Eu, Lucas Leal e toda a equipe do SC no Ar, a gente pretende levar uma informação moderna, dinâmica para vocês e, claro, muita utilidade pública, informações de trânsito, informações de previsão do tempo e a gente juntinhos com todas as notícias de Santa Catarina. É o jornal que a gente vai dar bom dia para você que está acordando com a gente, então é uma responsabilidade enorme, porque as pessoas estão começando o dia, a gente precisa fazer a diferença na vida delas, né? Então acho que a nossa missão é pegar essa trajetória consolidada de público, de informação que já foi muito bem executada pela Márcia Dutra, enorme profissional, né, que a gente aprende todos os dias, e fica esse desafio de poder assumir uma nova roupagem para o jornal. No estúdio do Balanço Geral, o que se tem visto nos últimos dias é muito trabalho. É um serra daqui, um corta dali, um monta de lá. Tudo isso para que nesta quinta-feira, Rafael Polito possa dar boa tarde num cenário totalmente renovado. O Balanço Geral ficará mais dinâmico, com novas cores, novas telas e um espaço bem mais moderno. O mesmo acontece com o Cidade Alerta. Henrique Zanotto falará com Santa Catarina num espaço renovado, seguindo o padrão nacional.
No estúdio do ND Notícias, o trabalho de reforma também foi intenso nos últimos dias. Muitas mudanças no cenário, que ficará mais amplo, mais atrativo e muito mais tecnológico, para receber uma dupla de peso do jornalismo catarinense. Paulo Alceu, um ícone do telejornal noturno, ganha a companhia de Márcia Dutra, que depois de quase 2 anos e meio no comando do SC no Ar, deixa as manhãs da NDTV para integrar o time da noite. Eu não vou mais dizer bom dia todo dia às 6h30 da manhã, mas eu vou dizer boa noite às 7 horas da noite. E eu estou muito feliz, sabe? É uma expectativa muito grande. É um coração dividido, porque eu amo muito a SC no Ar. É como deixar um filho, mas é deixar um filho para cuidar do outro filho. Porque também vai ser lindo fazer o ND Notícias, que é o jornal que leva o nome do nosso grupo, ND Notícias, do Grupo ND. A minha expectativa é das melhores. Claro que toda a estreia, todo um novo produto, com uma nova roupagem, com uma nova maneira de tentar se colocar, ela cria uma certa expectativa grande, até um friozinho na barriga, apesar de todos esses anos como profissional do jornalismo. Mas vamos esperar, a gente vai dar de tudo para vocês. Ao lado da Márcia Dutra, nós vamos apresentar o jornal, tentando mostrar o máximo do que acontece em nosso estado, do que acontece no nosso país, influenciando diretamente Santa Catarina. Assim como todos os dias novas notícias surgem, uma nova era surge no Grupo ND, para que, independente da hora do dia, o telespectador ligue a TV e veja conteúdos de relevância, ficando muito bem informado. Hoje nós estamos mostrando novos produtos, novos cenários, novas caras, gente jovem e um jornalismo mais vibrante, um jornalismo mais participativo e mais envolvido com Santa Catarina. A partir de amanhã é olho na TV, porque você piscou, a NDTV mudou. É cada vez mais surpreender a vocês, para que a gente possa ter a comunicação e vocês cada vez mais satisfeitos e felizes e usufruindo dessa informação que o Grupo ND, a NDTV, a Record, entrega com muita alegria, com muita satisfação, orgulho e com uma equipe maravilhosa para, a partir do dia 23 agora, entregar mais e melhor sempre. Gente, que responsabilidade! Eu tô com frio na barriga. Marta Gomes, Lucas Leal, que felicidade ter vocês aqui. O trio Calafrio, é isso? Felicidade é nossa. Todo mundo aqui com frio na barriga? Eu tô. Sabia que eu tô com frio na barriga para a estreia de amanhã? A Márcia Dutra nervosa, é isso mesmo? Tô. Acredite se quiser. E você sabe que o dia que eu deixar de ter frio na barriga, eu acho que tá na hora de ir embora. Exato. Como disse Paulo Alceu. Paulo tá empolgadíssimo. Tá todo mundo muito empolgado. Eu queria saber a expectativa de vocês dois. Vou começar com Marta Gomes, porque a Luquinha já é mais conhecido desse horário pelo fato da gente já estar juntos há 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. Mas a Martinha está, na verdade, voltando para esse horário. Você já dominou nesse horário também, né? Você já teve nesse horário bom por um bom tempo. Mas você vem agora mais madura, mais experiente. Expectativa que você está? Bom dia, Márcia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. A partir de amanhã, então, somos nós, né, Lucas? Márcia deixando um legado tão bonito. A minha sensação, Márcia, sabe aquela sensação que você está mudando de casa, mas não está mudando de bairro? Eu acho que é mais ou menos assim que eu encaro essas novidades todas que estão por vir. Acho que tem algo muito importante de ser falado também, Márcia, que é o como você entrega esse produto para a gente. O SC no Ar, ele é um produto hoje respeitado, consolidado, acompanhado por todos os catarinenses. A gente viu aí ao longo do programa o carinho que as pessoas têm por você. Então, vem pra gente esse peso da responsabilidade. A gente tem plena noção do trabalho que você construiu. Você está entregando pra gente também uma equipe muito bem preparada. Eu tenho orgulho de estar trabalhando com uma equipe tão bonita. Novas pessoas que estão somando também, como a Pamela, o trabalho consolidado do Cris, dos nossos estagiários que estão desde cedo madrugando. E é bonito de ver, Márcia, o quantas vezes a gente vê como é difícil acordar cedo, tão cedo assim, a gente acorda às 3 horas da manhã.
O Lucas já tem uma caminhada nisso, eu estou experimentando essa semana, está sendo bem difícil, mas chegar aqui e ver que essa equipe se diverte fazendo esse programa, além de levar informação com responsabilidade para todo mundo, ainda tem a parte da diversão, e a diversão real, tá? Nossa, é inacreditável. Eu sempre brinco aqui que se alguém cai de paraquedas na nossa redação às 4 horas da manhã, não acredita que a gente está ali 4 horas da manhã, porque é um comprometimento muito grande, mas é uma alegria muito grande também, né, Luquinhas? Para fazer esse trabalho lindo que a gente está fazendo nesses últimos anos, a gente chegando em primeiro lugar em vários locais, trazendo as primeiras informações, belos entrevistados que a gente conseguiu dividir aqui, né? Fala um pouquinho da tua impressão. É uma trajetória, eu acho que de excelência, né, Márcia? Para mim, enquanto jornalista, como profissional, né, que tem pouco tempo de estrada em comparação aos grandes que estão aqui do meu lado, foi um divisor de águas na minha vida quando eu comecei a trabalhar contigo, quando a gente começou essa trajetória de construir o SC no ar, né? Você teve um papel fundamental, eu acho, ao longo desses quase 3 anos. Né? Então, o telespectador, quando ele diz, eu gosto do que vocês estão fazendo, eu acho que isso é um respaldo desse profissionalismo e dessa trajetória que foi construída em equipe. Eu tive a honra de estar bem no comecinho, ali no primeiro programa que a gente estreou o novo SC no ar, eu já estava ali da redação, trazendo... com o Marco Nunes. Com o Marquinho, né, que fez história aqui. Não podemos não falar dele, concebemos esse jornal junto com ele, né, Isso, exato. E coberturas de peso, né, coberturas que traziam o jornalismo na veia, ainda trazem, né? A gente teve momentos muito marcantes, entrevistas. Eu lembro da Monja Cohen, né? O Cortella aqui. É claro que todos os entrevistados são importantíssimos, né? E trazem informações e entrevistas que fazem a diferença na vida das pessoas, mas eu lembro dessas figuras que para mim também foram muito marcantes. Eu lembro Monja Cohen, Cortella, Luísa Trajano. Né? Eu acho até que a gente tem algumas imagens. Obrigada, produção. Olha aí, Monja Cohen, ela veio mais de uma vez aqui com a gente. É muito bacana conversar com ela. Tivemos o Cortella, aí eu tive a participação do Eltinho comigo aqui no estúdio. Essa foi a segunda vez que o Cortella veio. Na primeira, o Eltinho estava comigo. Tivemos também a Luísa Trajano. Gente, foi um bate-papo importantíssimo. Foi a primeira vez que eu vi, literalmente, na televisão, uma mulher dizer o seguinte: em briga de marido e mulher, a gente mete a colher? Sim. E ela disse isso tão assim forte que eu falei, olha, eu vou assumir essa fala para mim, para o resto da vida. Tivemos o governador Jorginho Melo. Governador, eu tinha feito convite para ele e, a princípio, essa entrevista ia ser virtual no dia que ele tinha acabado de assumir. Tinha sido, não, perdão, ele não tinha sido eleito, ele não tinha assumido ainda, ele tinha sido eleito. Ele foi eleito no domingo e aí, segunda-feira, ele ia estar com a gente virtualmente. Ele fez uma surpresa e veio pessoalmente aí no nosso estúdio. Tivemos também, né, Lucas, lembra aquela vez que a nossa equipe chegou em primeiro lugar na Lagoa da Conceição, chegou em exclusivo na Lagoa quando aconteceu. Tragédia, isso foi informação nossa, tá, né? Tá aí, ó, temos imagens da gente chegando, foi a primeira equipe que chegou naquela tragédia da Lagoa, que é a Grande Anavaz. É isso aí. Tivemos também aquela exclusiva. Produção, vocês separaram o trechinho de Saudades, aquela tragédia que aconteceu em Saudades. Felipe Croix, tá aí, ó, Felipe Croix, que agora está reforçando o nosso time aqui na nossa capital. Também deu em primeira mão, Fabiano Kippermay sendo levado, tá aí, ó. Essa imagem exclusivíssima aqui do nosso Grupo ND, isso tudo dentro do nosso SC no ar. Então, assim, um trabalho muito bacana. A Martinha falou uma coisa que eu acho muito importante, a coisa da equipe, né, gente? Ninguém faz nada sozinho, televisão muito menos. Então, posso deixar de falar do Marco Nunes, do Cris, que é nosso grande parceiro hoje é meu editor executivo, o Daniel, o Dan e o Gabriel, que são editores executivos belíssimos, que estiveram com a gente aqui em alguns momentos de férias e tal. A Pâmela, quero desejar boas-vindas para ela, assim como estou desejando para vocês. Não posso não falar da Carol Oliveira, que é a editora que eu vou trabalhar agora no ND Notícias. Estou voltando a trabalhar com ela, já trabalhamos muitos anos juntos. Carol é um furacão também, tenho certeza que vai fazer uma dupla linda comigo. Paulo Alceu, gente, eu e Paulo estamos fazendo 30 anos que trabalhamos juntos pela primeira vez. Olha só, a gente trabalhou juntos pela primeira vez em 93 e agora a gente está juntos de novo. Então é muita história para contar. Estou falando demais, né? Vocês é que tem que falar um pouco. Vocês é que tá adorando, conta mais. Posso continuar falando? Não, que a gente ficou assim, ó. O que a gente vai conversar? Nossa, tanta coisa para a gente contar. Desse produto lindo, que agora vocês vão comandar, do novo produto lindo, que é o ND Notícias, que já é lindo também, talentoso, só gente talentosa, e vai ficar ainda melhor se Deus quiser. Mas eu quero saber de vocês, vocês querem anunciar alguma coisa para o nosso público? Posso te agradecer mais uma vez? Pode. Já te agradeci pelo produto incrível que tu tá deixando nas nossas mãos, Márcia Dutra. Mas queria te agradecer especialmente como mulher.
porque, como você sabe, apesar de não parecer, Madu está uma geração à frente da minha. Eu estou uma geração à frente de Lucas. Somos 3 gerações aqui no jornalismo. E você certamente é um dos grandes nomes que pavimentaram aí esse caminho para a gente estar. A gente sabe que muitas vezes o jornalismo é um ambiente muito difícil, às vezes pode ser hostil para as mulheres também, né? Dependendo da situação em que a gente está. E você foi lá e mostrou que as mulheres podem sim, uma frase que você costuma dizer, as mulheres podem sim estar em todos os lugares. Obrigada por consolidar esse lugar, esse espaço que tornou tudo muito mais fácil para as mulheres da minha geração. Linda, Marta. É para me emocionar isso? Essa é a estratégia? Nossa, que honra ouvir tudo isso, que felicidade ouvir tudo isso, porque esse deve ser o nosso desafio enquanto profissional, né? Abrir caminho, pegar pela mão quem vem junto, que é o que a gente faz aqui todos os dias, é o que eu pretendo continuar fazendo com a equipe da noite, que eu já disse, é uma equipe muito bem conduzida pela Carol. E se vocês precisarem, estou aqui também, né, Luquinhas? Eu adoro a nossa parceria, o público gosta muito da nossa parceria. Então agora vai estar um lá, outro aqui, mas a gente vai estar sempre junto, porque a gente está no mesmo grupo. Não posso deixar de agradecer aqui ao Campanholo, ao Meneguim, 2 diretores que acreditaram muito nesse projeto, então são diretores que estão vendo à frente do tempo. E o nosso presidente, Marcelo Petrelli, que, claro, tudo isso só está acontecendo porque os diretores levaram, o time veio junto e o nosso presidente chancelou. Então é isso, gente. Tem mensagens? Parece que a gente está recebendo mensagem. Opa! Tem mensagem? É isso, Cris? Dá tempo de rodar uma mensagem? É da Claudinha, é isso? Deixa eu ver, roda aqui, Claudinha, como é que eu não ia falar dela? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Sempre que estás só mais perto é o nosso coração. Difícil se sabe na hora o que a gente sente. Certos amigos nos mostram que o mundo é bom. Por saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão. Vocês aqui, gente, um beijo no coração de vocês. Tem uma dúvida? Fala. Rapidinho. Que hora você vai se permitir acordar agora? Às 7, porque às 8 eu já vou estar na primeira reunião de pauta, reunião virtual com a Carol e com toda a equipe linda do nosso ND Notícias. Gente, um beijo no coração de vocês. Beijo no coração. Ei, sempre que eu entrava de férias eu dizia assim pro Luquinhas, o que eu dizia? Cuida da casinha. Vai ser muito bem cuidado, pode ver. Ai, tô nervosa, cuidem dessa casinha. Muito sucesso, Márcia, para você Obrigada. nessa nova etapa. Exato. Acho que quando a gente pensa em jornalismo de excelência em Santa Catarina, não tem como lembrar do seu nome, um jornalismo feito com elegância, com capricho, com paixão. Eu acho que é isso que assemelha a gente, né? Apesar de sermos gerações diferentes, estilos diferentes, por favor, vamos evitar comparação, gente, pelo amor de Deus. Claro, tá certíssimo. Sejam gentis com a gente, porque a Madu fez um trabalho lindo aqui, vai ficar difícil pro nosso lado. Querida, vocês vão fazer um belo trabalho, um beijo no coração de vocês. E hoje eu vou me despedir, tá? Pode? Por favor. Porque a partir de amanhã eles vão dizer... gente, Então falem rapidinho para eles hoje. A partir de amanhã, 6h30, a gente espera vocês. Muito obrigado pela confiança, muita tecnologia, muita novidade, informação factual, tudo que você precisa para começar bem o seu dia. Obrigado. Martinha. Informações de trânsito, previsão do tempo, a gente está te esperando amanhã ao vivo, bem cedinho, para você sair de casa bem informado. E vamos agradecer também a direção da NDTV. Obrigada pela confiança, né? Coisa boa, beijo no coração de vocês, sucesso sempre. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração, um lindo dia. Amanhã, 7 da noite, eu espero para dizer para vocês boa noite. Até amanhã.